Fala, meu querido aluno, olha só, posição de sentido aqui, ó. Depois descansar à vontade. Boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer receber você. Nosso foco hoje de estudo aqui é o quê, ó? Redação para escolas militares. Muito bom receber você. Tô vendo aqui os amigos já mandando mensagem, interagindo. Alguém foi meu aluno aí em Sobral, não é o Diego Monteirozão? Tá lá em Brasília agora. Boa tarde, Thaís, disse aqui o Diego Monteiro. Maurício Andrade, buenas, Sara Ribeiro, Carlos Mateus, meu amigo, vi sua foto aqui, ó, lembrei-me de você, bacana, é um prazer receber você, é um prazer receber todos vocês, né? O Ulisses Colares, ó, vai começar a florar, esse aqui é cearense, viu? Esse aqui é cearense. Lembra um amigo meu lá no Rio Grande do Sul, quando eu servi ao Exército como oficial, chamando os colegas de guri, né, de gurizada. Perdeu um final de semana só por causa desse termo. Tá? Alfartando-se os nossos monitores aí conosco. Né? Hoje o Lucas Silva, monitor, menino bom, rapaz, concurseiro também, a Thaís. Thaís sempre com a gente, é um prazer receber vocês, tá certo? E nesta tarde a gente vai conversar um pouco sobre redação para escolas militares. Pessoal, é um erro de muitos concurseiros estudar somente quando sai o edital. Tá? Recentemente tivemos uma prova da SpaceX, também uma prova da ESA, Colégio Naval também, né? E alguns alunos só estudam quando estão ali na iminência de um edital. A gente sabe que escolas militares têm prova todo ano. Então, se você se prepara para carreiras militares, você está se preparando para um concurso que de fato vai existir. Só falta saber agora se você tem idade para isso. Então, acessa nossas páginas nas redes sociais, nosso Instagram, nosso site, você vai ver as idades aí, limite, tá? Para cada prova. ESA, SpaceX, AFA, EFON, Colégio Naval, Escola Naval, enfim, tá certo? A gente quer você militar. Para isso tem que se preparar. E a redação faz parte desse processo. A redação provavelmente é a prova mais difícil, né? Porque a gente não sabe o que vai vir. Português a gente sabe o que pode aparecer. Vai ter interpretação de texto, vai ter gramática, a gente já sabe, já tem uma ideia do que pode ser cobrado de gramática, a gente já tem uma ideia do que pode ser cobrado em literatura para SpaceX, em literatura para ESA, muito pouco, né? A literatura da ESA muito mirradinha ali. E a gente já tem uma noção do que cada matéria, física, matemática, pode cobrar. Agora, redação é a vedete do concurso. O aluno passa por causa da redação, o aluno não passa por causa da redação. Por isso, se você aspira a carreira militares, tem que começar cedo, começar com redação principalmente, né? Fazer redação, entender como é o processo. Muitos alunos me perguntam muito se fazendo Enem, para Enem, estão preparados para redação para escolas militares. Não estão, tá? Os critérios são bem diferentes, a forma de ver, de analisar é muito distante daquilo que o Enem faz, ok? Temos aqui perguntas, ainda não, né? Aí. Cadê, turma boa? Alan, que horas começou? 5 minutinhos, tá? Bruno, boa tarde. Tô navegando nas lives, beleza, meu brother. Quer? Nem sei se é brother ou sister aqui, né? Se você quer carreiras militares, vem pra cá. A aula tem material? Tem sim, tá? Você encontra aí no site do Alphacom, beleza? E os nossos monitores estão aí para auxiliar vocês. Então, olha só. Prepare papel e caneta, baixe seu material. Eu já baixei o meu aqui, ó. Tá? Nosso material está muito bacana, tem 7 tópicos para análise. Esses 7 tópicos estão ocupando aí no seu material 5 páginas. Tá? A gente vai começar falando sobre a apresentação do texto, que é um aspecto muito importante, e o grande finale aí, vai ser, sabe o que, Humberto? Análise de redação. Temos aqui uma redação de aluno, tá? E a gente vai analisar, ver pontos positivos, negativos, o que tem de bom aqui, né, para você ter como base aí para suas futuras redações. Ok? Qualquer dúvida aí pode mandar, pode perguntar. Estou fazendo aniversário hoje, professor. Bacana, Bruno. Bruno Costa, do jeitinho que você gosta. Olha aí, até rimou. Parabéns, viu, Bruno? Parabéns. Tu tivesse no exército, meu brother, agora? Um colega meu, que eu me esqueci, já aconteceu aqui umas 500 vezes. O número 40, o Wilson, hoje ele é doutor em física, o Wilson. Ele estava aniversariando, o tenente, né, do nosso pelotão fez um bolo de lama, né, de argila ali e deu para ele comer. Claro que ele deu só uma mordidinha, né, não ia comer todo, tinha que dividir com os colegas, né, e eu fiz parte também, peguei um pedacinho. Mas eu disse que tinha alergia, tinha intolerância, acabei comendo pouco, né.
Mas parabéns, viu? Parabéns. Tenha muitos anos de vida e, acima de tudo, muita vida nos anos que virão. Ok? Qualquer dúvida aí, a gente vai meter bala em comunista. Aí, rapaz. Né? Concurseiros brutos, mas não tão violentos. Né? Como diz nosso amigo Norberto aí. Então vamos embora. De posse do seu material, papel e caneta, a gente vai começar aqui com o nosso primeiro tópico, que se chama apresentação do texto. Turminha boa, isso aqui é muito importante, a apresentação do texto. Quando você faz qualquer outra prova que não é para a escola militar, você percebe que a apresentação do texto não é algo que se valoriza muito. Você observa isso. Existem até dicas, caso você erre, como é que você deve proceder. Você risca a palavrinha, põe entre parênteses, escreve do lado. Escolas militares não valorizam erro. Tá? Você tem que ter um texto legível, bem apresentado, porque é isso que eles esperam de você. Principalmente quando você está no curso de formação. Você quer ser oficial do Exército, vai ter aí 4 anos na AMAN, curso de formação. Isso você entrando pela AMAN, né? Você pode entrar por outras vias aí, né? Certo? Escola de administração, por exemplo, e tem outras formas de ingresso aí como oficial do Exército. Mas passa pela AMAN, passa pela ESA, você vai ter uns 2 anos aí como aluno, então tudo é impecável, tá? Desde o coturno, né, até o cabelo da cabeça. Então a gente começa aqui falando de apresentação do texto, ok? Sem se descuidar do polimento da fivela, né? Do papaz, o polimento da fivela. Eu já perdi um sábado, né? Não chegou a ser o final de semana não, um sábado, porque a fivela, o tenente disse que estava manchado, mas não estava, ele foi e colocou o dedo, agora estava, né? E aí eu vou discutir com o superior. 2 coisas são muito importantes para a carreira militar. Um é hierarquia, o outro é disciplina, viu, Humberto? O cara que não tem disciplina, ele apanha muito. Contei o caso aqui no primo da minha esposa, o cara acordava meio-dia, aliás, a mãe o acordava meio-dia, morrendo de medo de acordá-lo e ele ficar aborrecido, aí contratava uma banda com violino, né? Ficava tocando para ele acordar, né? Você, Humberto, violino, todo mundo, 3 violinos para ele acordar de bom humor, meio-dia. Esse cara foi ser do Exército, né? Comuna, rapaz, eu sabia que ele não ia durar um mês. De fato, durou 3 semanas, ok? Math Gamer 2, professor, sou filho do Edson Leal, Purjo. Parabéns. Rapaz, parabéns, viu? Dá mais umas dicas aí, tá certo? Humberto. Isabela Sichoque. O que o senhor achou dos temas de redação das provas de ESA-SPSEX? Estava bem dentro daquilo que a gente estava prevendo. Né? Inclusive, em uma aula, eu havia trabalhado um tema que caiu na prova da ESA. Né? Porque a tendência agora é o quê? É trabalhar a atualidade. Trabalhar a atualidade. As provas das carreiras militares já tiveram uma abordagem mais vaga, né? Como se você tivesse o tema, mas não soubesse o encaminhamento que deveria dar esse tema. Então hoje está muito na linha do social, muito na linha da atualidade, então estava dentro daquilo que a gente esperava, tá certo? Beleza? Olha o match aí, Mef aí de novo. Ok, menino bom, rapaz. Então vamos lá, vamos aqui para a apresentação do texto, vamos pegar aqui o seu material, tá certo? Eu coloquei aqui algumas dicas que você tem que observar para a apresentação do seu texto, porque na carreira militar isso aqui é muito importante, tá? Essa apresentação do texto diz respeito a quê? Diz respeito à estética do texto, estética. Então, aspecto visual, tá? O seu texto representa você ali e ele precisa estar bem apresentado. Quais são alguns aspectos que eles avaliam? Vamos ver aqui, letra legível. Um detalhe muito importante, tá certo? E aí, Humbertão? Beleza. General? Ele é o futuro comandante do Exército. Aí, Math Gomer 2, né? Acabamos de descobrir que Edson Leal Puja, futuro comandante do Exército. Muito bom, viu? Muito bom. Seu pai tem um currículo invejável. Para chegar a general, meu amigo, acredita-se que em torno de 8% daqueles que vêm da SPSEGS, vão para a AMAN, chegam a general. Seu pai faz parte de um grupo seleto. Parabéns. Tá? Wagner Prota. Quem estuda para a redação do Enem já melhora a performance, porém, existe alguma diferença? Muita, viu? Eu vou já colocar para vocês aqui, Wagner, 5 aspectos que vocês têm que considerar
para a prova de carreira militar, ok? Começando aqui, ó, aqui no nosso slide, e o material que você tem aí, começando com a apresentação do texto. A letra tem que ser legível, ela não precisa ser bonita. Eu já vi letra bonita e não dava para corrigir a redação porque a letra era tão bonita, tinha tanto enfeite, tá certo, que não conseguia ler. Um A com perninha, o A com perninha e o tio saindo do E e de outra letra, enfim. A letra tem que ser legível, tá? Professor, pode ser letra de forma. Apesar de não haver uma determinação clara de todas as bancas quanto a isso, a nossa recomendação é que você faça letra cursiva. Então anota aí letra cursiva e não letra de forma. Mas, professor, minha letra é feia. Não importa. Se der para ler, tudo bem. Tá? Se for o caso, faz caligrafia, né? Tem irmão pequeno em casa? Tá? Pega ali uma folha, ajuda na tarefa e você vai aprendendo a fazer aquela letrinha desenhada, ok? Mas a letra tem que ser legível, tá? Fui com ele no Haiti em 2013. Cara, que massa. Né? Pena que acho que as circunstâncias não eram muito boas, né? Interessante que todo general, né, obrigatoriamente, ele tem que cumprir missões internacionais. Muito bacana, viu? Sou sempre a favor das Forças Armadas. Tem gente que é contra, não sei porquê, viu, Humberto? Né? Trabalho para a defesa do país, manutenção da ordem, combate ao tráfico internacional e outras coisas. Vamos embora. Ó, o que mais? Né? Padrão de letra. Ó, isso aqui é muito importante, tá? O padrão de letra. O que é o padrão de letra? É o seguinte, alguns alunos começam a fazer redação com a letra pequena. E aí o que acontece? O mínimo são 20 linhas, né? O máximo são 30 linhas. Isso no geral. Em se tratando de SpaceX, o mínimo são 25 linhas e o máximo 30 linhas. Mas vamos imaginar assim o geral, né, em que o mínimo são 20 linhas. Aí o aluno começa com a letra pequena e ele percebe que não vai conseguir chegar até o final das 20 linhas, aí ele começa a aumentar a letra. Tá? Ou então ele vai dar muito espaço entre as palavras e parece que as palavras estão agora inimigas uma da outra, porque antes elas tinham só uma letra de espaço entre elas e agora tem uma palavra de espaço entre elas. O corretor vai perceber que você está enrolando, né, entre aspas, você enchendo linguiça, que você está usando de artifícios para se dar bem, para completar as 20 linhas. Só que ele vai contar ali e vai perceber que não tem 20 linhas de fato. Então mantenha um padrão de letra, tá? Se a tua letra, ó, é inclinada para a esquerda, ela tem que ser inclinada para a esquerda o tempo todo. Se ela é inclinada para a direita, ela tem que ser inclinada para a direita o tempo todo. Se ela é assim, retinha, né, começa aqui, ó, ela tem que ser reta o tempo todo. Você tem que manter o mesmo padrão de letra, o mesmo tamanho de letra, o mesmo espaçamento entre as palavras, ok? Isso é importante. Voltemos aqui aos nossos slides. Professor, só uma correção. Pois não. O Puyol aí, ele já é o comandante do exército. Pronto, ó. Cadê o nosso amigo aqui? Math Gamer, né? Ele já é o comandante do exército, né? Pronto. Aqui o Math Gamer 2, né? Hoje sou coronel da FAB. Coisa boa, rapaz. Força Aérea Brasileira. Orgulho, viu? Orgulho. Seja bem-vindo, viu? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer mesmo. Vamos embora. Espaçamento entre as palavras, tá? Muito cuidado com isso. Margens, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Olha só, né? Na vida militar se leva muito em conta o que? A apresentação. Então vamos imaginar o seguinte, ó, aqui é a nossa margem esquerda, tá? Aqui é a nossa margem direita. Então eu recomendo a você que comece ali com mais ou menos 2,5 cm. Então vamos imaginar, ó, que aqui é 1 centímetro, aqui é 2 centímetros, aqui é 2,5 cm. Então a gente vai começar a partir daqui, certo? 2,5 cm. Mas não faça pontinho, não faça risco, porque alguns alunos põem uma régua na vertical e passam um traço de lápis. Aquilo vai ficar marcado, aquilo é rasura. Então você calcula ali 2,5 cm, começa a fazer a sua redação, vai até o final, tá? Começa bem aqui do canto, ó, vai até o final, começa do canto e assim até terminar aquele parágrafo. É importante, isso aqui não conta como linha, tá? Nem isso aqui, você precisa passar da metade. E há situações em que você precisa ter pelo menos um verbo naquela linha. Então eu aconselho a você que ao finalizar o parágrafo, tenha certeza de que você passou da metade da linha, ok? Sem aumentar o espaço entre as palavras, sem aumentar o tamanho da letra. Porque às vezes o aluno começa ali, se fosse digitando,
com a Times New Roman. É assim, né, Alberto? O nome da letra? Times New Roman. Times New Roman 12. E depois, Alberto, ele termina com Arial 18, certo? Então, tudo isso é observado lá na prova pelo seu corretor. Então, margens, ó, impecáveis, tá? Quando for começar um parágrafo de novo, aqui acabou, né, o nosso parágrafo, digamos. Você mantém, ó, mesmo alinhamento, tá certo? Eu já vi muita redação em escadinha, né? O último parágrafo começando quase que no meio da linha, certo? É isso mesmo, né? Você vê que o aluno não tem a menor noção de apresentação de texto. Então, cuidado com essas margens. Vamos aqui para outro tópico, a ausência de rasura, né? Aqui não tem, certo? Não tem esse negócio de, errou, certo? Aí passa um traço, põe entre parênteses. Corretivo, então, nem pensar, certo? Nem pensar. Então, faz um texto perfeito, impecável. A hora de passar limpo é a hora sagrada, até porque você só vai ter uma folha, tá bom? Então, capricha mesmo aí. Nada de rasura. Muito menos, sabe o quê? Muito menos, sabe o quê? Fazer de lápis para depois cobrir de caneta. Isso é um erro terrível, né? Já tive alunos que fizeram isso, deram de lápis, cobrir de caneta, né? Mesmo sendo aquela caneta esferográfica azul ou preta, que é a sugerida no edital, quando foram apagar, né, a tinta soltou e aí não aderiu bem, não sei o que foi que houve, talvez por causa do lápis, né? E borrou toda a redação. Então, a rasura tem que ficar de fora. O que mais? Construção do título, né? Os alunos sempre perguntam assim, professor, né? O título é obrigatório, né? O título é obrigatório? É sim. Tá? Na ESA você pode perder 0,2 se não colocar, na EPICAR você pode perder 1 ponto se não colocar. A SpaceX ela é tão exigente quanto ao título que ela já disponibiliza um espaço acima da linha 1 para você colocar ali o seu título. Então o título é obrigatório. Agora, como é que se deve fazer? O seguinte, vamos imaginar que aqui nós temos a linha 1, certo? Ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. No caso, tá, de não ter uma linha à parte para você colocar o título, o que você vai fazer? Você vai colocar o título já na linha 1, certo? Na linha 1. Globalização, centralizada, tá? Globalização no século XXI. Tá? Claro que essa linha aqui está pequena, né? Mas se a linha fosse maior para lá, a gente teria, vou pegar aqui a tampinha do pincel, a gente teria um título centralizado. Então, o que eu sugiro a você? Título centralizado, sem verbo de preferência, sem artigo iniciando o título, sem verbo, sem artigo iniciando o título, centralizado, sem ponto final, a menos, claro, que seja uma interrogação direta, uma pergunta direta. Então, se você faz uma pergunta direta, então você vai ter esse ponto final. Mas, se não for isso, evita ponto final, tá? E o detalhe é que você deve fazer o título, tá, como último elemento da redação. Por quê? Porque esse título, ele deve estar linkado com a conclusão, ok? Você tem aqui o título linkado diretamente com a conclusão. A conclusão, que geralmente é uma síntese, tá? Ela vai representar um tipo de resumo, não da redação, mas do tema que você desenvolveu. Porque se a conclusão é um resumo da redação, você vai ter um parágrafo redundante. Tá? Quando se fala que o parágrafo pode ser do tipo síntese, é porque essa síntese é uma síntese do tema que você desenvolve e não da sua redação. E se essa conclusão é uma síntese do tema que você desenvolve, o título vai ser uma síntese da síntese. É isso que é para ser. Tá? E aí, como você tem aqui, ó, a síntese da síntese na introdução e depois na conclusão uma síntese, fica tudo conectado, interligado, porque é assim que tem que ser. Né? A coesão do texto também se dá na relação entre título e as demais partes do texto, e não somente entre os parágrafos do texto, frases ou palavras do texto. Isso aí faz parte também do processo de coesão e também da articulação de ideias, né? Porque a articulação tem a ver com aquilo que permite movimento. Então, esse título vai antecipar aquilo que o texto vai abordar. E na conclusão, há essa linkagem direta, né? Ok? Bacana? Vamos adiante aqui, perguntas. Ulisses, eu aprendi um polegar para indicar o parágrafo. Pode ser também, tá? Pode ser também. Polegar geralmente é menos aí de 2,5 cm. Indicador. Indicador?
Né? Indicador é esse aqui, né, Humberto? Eu sempre erro. É, Mas esse aqui serve também, viu? Né? Porque eu acho que dá menos de 2,5 cm. Tá? O ideal é que não passe disso e que não seja menos que 2 centímetros. 2,5 centímetros é assim, deitado. Rapaz, porque eu... Deitado Deitado. Então, se for em pé, dá certo. Tem a polegada aqui, né? que é justamente também o Polegada. Então, se você colocar na vertical, isso aqui dá certo também. Deitado também dá. Agora, pode parecer um espaço meio grande. Não mais que 2,5 centímetros. Não existe assim uma regra, o edital não fala. É apenas uma questão visual, né? A gente observa e percebe se está muito próximo da margem esquerda ou muito longe. 1 centímetro, por exemplo, já é muito perto. Tá certo? Pelo menos uns 2 centímetros, 2,5 centímetros. O indicador aí também serve, o polegar também serve, tá? Ó, o Wagner. Wagner está dizendo o seguinte, limitação de linhas, exemplo, 5 linhas de introdução, 6 de desenvolvimento, 1 em 2 de desenvolvimento 1 em 2, conclusão, 5 linhas, etc. Né? Você pode ter isso como base, tá certo, Wagner? Só tem um detalhe, tá? Não se preocupe com isso. Professor, como assim não se preocupe com isso? Porque é o seguinte, ó, cada parágrafo, certo, corresponde a uma ideia desenvolvida. Cada parágrafo corresponde a uma ideia desenvolvida. Eu posso até tentar criar um padrão para gerar uma estética, mas não é isso que vai ser avaliado, tá? Ó, quando se fala de parágrafo, tá, seja introdução, seja desenvolvimento, seja conclusão, para o corretor, certo? Para o corretor, o parágrafo vai ser contado a partir do seguinte, ó. Você vai ter aqui uma ideia central, cada parágrafo deve ter apenas uma ideia central. Na introdução a gente chama de tese, né? Nos demais parágrafos ele recebe um nomezinho parecido com tese, né? Que é tópico frasal, é a ideia central. A tese é a ideia central do parágrafo inicial e a ideia central do texto todo. Mas cada parágrafo tem a sua ideia central, que a gente chama de tópico frasal. Então, cada parágrafo tem apenas uma ideia central. Essa ideia central vai ser analisada, vai ser comprovada. Tá? Você pode fazer uso de diversas estratégias, pode trabalhar aqui causa e consequência, dados concretos, exemplos, dados estatísticos, uma alusão histórica, fazer uma citação de autoridade. Então, tem muitos recursos aqui. Então, nesse parágrafo agora, ele vai ser uma soma de ideia central mais ideia ou ideias complementares. Complementares. Então, olha só, qual é o tamanho de um parágrafo? É a soma de uma ideia central mais uma ideia complementar. Vamos imaginar que você tem mais de uma ideia complementar. Então, o teu parágrafo vai ficando maior. Você pode ter várias ideias complementares, tá? São as análises que você faz. Porque todo parágrafo, tá? Todo parágrafo, ele precisa ter o seguinte, ele precisa ter uma afirmação, certo? Todo parágrafo precisa ter uma afirmação seguida de comprovação. O que é afirmação, o que é comprovação aqui? Essa afirmação é o quê? É a ideia central, tá? Essa comprovação é o quê? É a ideia complementar, que pode ser mais de uma. Então, a quantidade de ideias complementares é que vai definir o tamanho do parágrafo. Se você conseguir fazer o que você está sugerindo aqui, né? 5, 6, 6, 5, a gente vai ter o quê, né? 12 mais 10, 22 linhas. É um tamanho bom. Agora, se o desenvolvimento pudesse ser mais robusto, melhor, tá? Ok? Math Gamer 2, né? Eu vou, né? Amanhã tenho que patrulhar com os novos Gripens. Meu amigão, né? Coronel da FAB, eu só não conheço bem essa linguagem aqui, tá? Se puder atualizar a gente aí, é muito enriquecedor, né? O senhor tá muito coroa, viu? Olha aí. Não sei não. O Humberto também não sabe não, né? Mas nosso amigo aqui nos enriquece, viu? Nos enriquece. Beleza, Wagner? Tá? Se o desenvolvimento puder ter em cada parágrafo 7 linhas, 8 linhas, mas isso é uma sugestão. Por quê? Porque o ideal é que você consiga comprovar, né? Dificilmente você vai conseguir comprovar uma afirmação com 2, 3 linhas somente. Tá? Mas tá um tamanho bom, tá um tamanho padrão.
Tá? Se você fizer pelo menos 20 linhas completas, já está de bom tamanho. 22, então, novos jatos. Rapaz, que privilégio. Né? Só me lembro aqui de Top Gun. Não sei se tem muito a ver, né? Quando eu penso assim, Humberto também, né? Lembra até a musiquinha, Humberto? Take my breath away. Lembra o nome do combatente lá que pilotava? Era o Maverick? 112, né? Maverick. O povo aqui é verde oliva. Aqui carreiras militares são de farda branca, né? São os mais antigos, ó, Marinha, Exército e Aeronáutica, em hierarquia. Né? Tá de volta o Maverick. Maverick tá de volta, né? Tá de volta. Então, simbora. Tá? Construção do título, portanto, voltando aqui para os nossos slides, já vimos, né? Que mais? Notações léxicas. Professor, nunca ouvi falar nessa tal de notações léxicas. O que é notações léxicas? Olha só. Humberto, vamos para cá. Tá pegando aí direitinho, né? Câmera. Olha só. Isso aqui é um cedilha, certo? Só que as pessoas não fazem assim. Ó. Coração. Olha só. Essas notações léxicas aqui não estão corretas. Dona Sheila está olhando, né? O cedilha não é assim e o tio não é assim. Tio não é um traço. Tio é como se fosse um S deitado, tá? Isso, uma ondazinha assim, ó. Né? Acento circunflexo, você. Muita gente faz de tudo que é jeito, ó. Isso aqui tá errado, tá? O acento circunflexo, na minha época de aluno, chamava de chapeuzinho, tá? Isso envolve hífen, envolve travessão, tá? São as notações léxicas. Não aconselho a você a fazer isso aqui, ó. É uma boa ação, tá? Muita gente faz isso, ó. O tio é para ser somente em uma letra. Para começar, isso aqui não é tio, né? Mas muita gente faz assim. E não deve ser em cima do A e do O. Somente em cima de uma letra, como deve ser. Né? Ó, a, ação. Aquela coisa meio desenhadinha. O máximo que você puder. Rapaz, mas a Tá tia certo? Teteca era boa, viu? Como é que é a tia Teteca? A tia Teteca era boa. Era, rapaz. A tia Teteca, ela cobrava isso aqui nas provas. Vejamos aqui perguntas. Maverick Guzzi. Aí, rapaz. Outro dia eu tava assistindo. Cidalmi, Maceió, Alagoas, terra boa, rapaz. Dizem que lá o mar parece o mar do Caribe. Aí eu fui lá, o tempo todo chovendo, aí não deu para ver esse mar do Caribe. Lucas Bergamini, acabei de achar na live, gostaria de saber quais as melhores citações que podemos usar para embasar nossa teoria, como por exemplo no Enem, onde eu usei algumas frases de Locke. O seguinte, Lucas Bergamini, tá? O que eu sugiro a você, tá? Eu não sugiro, assim, em especial alguém, porque tudo depende do tema, tá certo? Eu sugiro a você áreas do conhecimento. Cá, Humberto, ó. Áreas do conhecimento. Porque essa citação tem que ser contextualizada. Isso vai depender muito do tema que a gente aborda. Se eu estou falando sobre lixo, poluição, reciclagem, né, eu não posso simplesmente citar Immanuel Kant, quando ele fala de ética, ou simplesmente citar Bauman, ou Leandro Carnal, o Dr. Drauzio Varela. Eu precisaria citar alguém que trabalha, que atua nessa área, que faz alguma pesquisa nesse campo aí. Tá? Ou dizer que o homem é o lobo do homem, como dizia Thomas Hobbes. Então a questão da citação envolve muito a área do conhecimento. Agora, o que eu sugiro a você? Né? São boas áreas do conhecimento. Filosofia, aí você vai precisar de um filósofo que esteja alinhado com aquele pensamento. Sociologia, o Bauman se aplica a muita coisa, mas não a tudo. Tem uma frase de Kant que ele diz que o homem nada mais é do que aquilo que a educação faz dele. Aí os alunos têm aplicado isso para tudo que é situação. Só que quando ele fala de educação, ele está falando do fato de eu ser educado por meu pai, minha mãe, por um responsável no seio familiar, ou da educação acadêmica, formal, que eu recebo na escola. Tá? No caso, na escola aqui no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos você pode receber isso em casa também. É o homeschooling, né? Ó, a história também. Tem muita gente que eu poderia citar, né? E a geografia política. Geografia política, principalmente, e a literatura. Né? Literatura. Por exemplo, Lima Barreto. Né? Pouca gente sabe quem é Lima Barreto. Incompreendido na sua época, ele foi ter o seu valor descoberto bem mais tarde. Lima Barreto é o principal autor ali do pré-modernismo, período que vai de 1902 a 1922.
E olha que na época dele ele tinha Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, Graça Aranha, que era um juiz, escreveu Canaã, tinha Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Rei Nação de Narizinho, né? Havia o Augusto dos Anjos na poesia, e o Lima Barreto, né, era um alcoólatra que morreu no hospício e nem chegou a terminar o último livro. Mas ele tem frases riquíssimas. Por quê? Porque daquela época, da geração dele, de 1902, ele foi o mais crítico do seu tempo. E tem uma frase dele em que ele diz assim, ó, o Brasil não tem povo, tem público. E se você observar, né, mudam-se as estações, mas nada mudou. Dá até a música, né, do Dancheira? Mudaram-se as estações, nada mudou. Aí, então as pessoas são as mesmas, né? Mudam só o CPF. Então ali Cássia Eller, perfeito, né? Então assim, a literatura também pode te dar, né, pessoas que citaram de alguma forma e isso vai ser útil. Machado de Assis, tá? Então, ó, escolhe a área do conhecimento e vê qual teórico da área pode se adequar àquele contexto. Porque não existe aquela citação coringa, tá? Não existe. Bacana? Ulisses Colares, alô, 23BC, batalhão de caçadores, pertinho da gente aqui. Né? Aqui é infantaria, meu irmão. Infantaria, que é uma dica, quando você estiver no exército, vai para infantaria. Tá? Você vai botar a mochila nas costas, vai cruzar o fuzil, né? Vai se camuflar e vai cair no campo. Aí você esquece que foi criado com a avó. Tá? Infantaria, na veia. Beleza? Então, ó, minha dica é essa, tá? Escolhe, vê qual é a área do conhecimento que pode ser usado e que teórico pode ser citado para aquele contexto. Voltando aqui para os nossos slides, né, nós temos translineação. Né? O que é a translineação? Isso aí tem a ver com, para cá, Humberto, separação silábica. Claro que a gente não pode evitar, é quase impossível você evitar separação silábica, né? Quase impossível. Mas eu preciso, não, pode deixar, obrigado, viu? Eu preciso ter cuidado com algumas coisinhas. Por exemplo, se aqui é a margem direita, tá? Vou pegar aqui o pincel azul. Se aqui é a margem direita, eu tenho que ir até o limite, não posso passar do limite. Aliás, né, passar do limite é um problema. Lá no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, você vai aprender isso. Melhor que já saiba, não pode passar do limite. Tá? Então aqui, ó, tem uma letra que ficou de fora, um traço de separação silábica que ficou de fora. Tá? Às vezes, acontece do ponto final ficar de fora. Tá? Ou o aluno cometer absurdos, por exemplo, de separar o N do H no dígrafo. Né? Separar o NH, o CH, o LH, são dígrafos que a gente não separa. Ou então, deixar na separação silábica o RR junto. Né? Esse dígrafo a gente separa. Ou deixar na separação silábica o SS junto. Ou então ainda correr aquele risco de separar uma palavra alterando muito o significado dela. Nunca me esqueci, tem coisas que marcam a vida da gente. O aluno falava sobre o jihad, né? Teve uma época que esse nome estava muito na moda, o jihad, na época do Bin Laden ali e tal, né? A Guerra Santa. Aí o aluno havia escrito jihad, Guerra Santa, e para não repetir ele acabou escrevendo um termo quase sinônimo, que era disputa santa. E aí, foi o que ele fez, né? Ele escreveu diz na linha de cima, aí embaixo ficou puta santa. Né? Ficou até meio cômico isso, né? Diz puta santa, né? Puta santa. Isso aqui, né? Isso aqui não se recomenda. Então, ó, muito cuidado quando você chegar ao final da linha, ok? Para evitar separações, às vezes você pode fazer o quê? Você pode mudar a palavra. Por exemplo, né? Você escrever ali adolescência, aí não cabe adolescência, mas cabe uma palavra menor. Aí você pode conceituar, definir adolescência. O que é adolescência? É um período após a infância. Ó, a adolescência não cabe, mas período cabe porque é menor. Ou então você escreve fase que antecede a vida adulta. Ó, não cabe adolescência, não cabe período, mas cabe fase. Olha só que legal, fase. E aí, fase que antecede a vida adulta. E aí você consegue, né, na maioria dos casos, evitar essa separação silábica que pode ser indevida, gerando essa translineação. Bacana? Vamos para cá. Tá? Então, cuidado com essa translineação. O final da linha, a margem direita, tá certo? É muito importante. E aí, translineação, nós encerramos aqui os aspectos principais no que se refere à apresentação do texto. E é um detalhe importante, ó.
você tem que ter a mesma cor de caneta, certo? Parece óbvio, né, Humberto? Mas não posso começar uma redação com uma caneta esferográfica azul, beber uma aguinha aqui, ó, e terminar essa redação com a caneta esferográfica preta, né? Ah, professor, mas eu li no edital, né, lá no edital, que pode ser caneta esferográfica azul ou preta, né? Justamente, é uma ou outra. Esse ou é o quê? É uma conjunção alternativa. E a conjunção alternativa implica o quê? Implica exclusão. Então, se vai levar para a prova caneta azul, leva mais de um azul. Se vai levar preta, leva mais de uma preta. Alguém me falou que levou 4 canetas pretas, 3 falharam. A pessoa, se tivesse levado só 3, né? Bacana. Perguntas? Lucas Bergamini, beleza? Então, depois vou ficar de olho nos temas, beleza? Júlio Oliveira, professor, acabei de chegar e gostaria de saber quais os conectivos mais recomendados para usar na introdução. Júlia, se a gente tiver um tempinho, eu acrescento isso até o final da aula, tá bom? Conectivos para introdução. Mas eu já vou te dizer o que você não deve fazer, tá? O mais importante aqui é o que não deve fazer. É muito comum na introdução, os alunos... Humberto, vamos para esse lado direito aqui, ó. Lado esquerdo, meio aqui. É muito comum na introdução, Júlia, os alunos colocarem assim, ó. Hoje em dia, tá? Hoje em dia, isso aqui não, tá? Atualmente, também não. Nos dias de hoje, também não, tá? Muito menos, Humberto, uma palavrinha de que os alunos gostam muito, é odiernamente. Ó, eu nunca vi um texto, acredite. Sabe por quê? Para começar, isso aqui é quase um arcaísmo. Tá? O que é um arcaísmo? É um termo em desuso. Arcaísmo não é palavra antiga, é termo em desuso. Eu não... Rapaz, isso aqui é muito literário, muito século XIX. Né? Muito romântico, né? Eu nunca vi, Humberto, um texto que traz odiernamente ser bom. Porque é a única palavra difícil no texto. E se espera o quê? Um conjunto, um jogo, né? Já viram, o paletó e gravata geralmente combina com o quê, né? Combina com carro. Mas a gente vê de vez em quando, em cidades, em periferias, em cidades do interior, cara de paletó e gravata na bicicleta. Né? Isso é muito comum. Sim, eu vejo muito. Você vê, né? Principalmente os irmãos da igreja. Os irmãos, né? Aí. Eu fui criado na igreja e vi muito isso, né? Terminava o culto, e a missa mesmo também, que eu fui criado na igreja católica. Aí cada um pegava a sua bicicleta. E o meu avô andava de paletó e gravata na bicicleta. Meu avô. Não combina muito. Então, assim, eu não posso achar que por escrever odiernamente, minha redação vai ganhar com isso. Então, para começar, evite isso aqui. Isso já faz muito. Tá certo? Imagina, professor, o paletó e gravata numa bicicleta com motor. Ô, rapaz. E a mulher na garupa, né? Geralmente está assim, beleza? Perguntas. Essa aula serve para PM Paraná? Lucas, indiretamente talvez, tá? Porque a gente vai ver aqui algumas situações, por exemplo, a gente vai entrar no tópico 2 agora do nosso material, que é correção gramatical. Então, esses erros que a gente vai corrigir aqui, né, os acertos que a gente vai pontuar, você vai precisar sem dúvida para qualquer redação. Estratégias para evitar contra-argumentos, erros graves a serem evitados no desenvolvimento, coesão sequencial, coerência e uma correção de texto, vai servir sim. Tá? Embora o nosso foco seja escolas militares, ok? Bacana? Gabriel, qual o melhor curso para fazer a prova do Colégio Naval? Acho que é Colégio Naval. Sem dúvida, o Alfacom, tá? Ok? Quando começar a redação com é inegável que... você pode começar assim, tá? Sabe-se que... nunca usando primeira pessoa, no máximo primeira pessoa do plural. Em vez de sabemos... Sabes, é inegável que, é certo que, é fato que, ok? Esses conectivos vocês podem usar para começar a redação. Agora, o ideal é que essa introdução seja a mais original possível e não aquela coisa engessada, porque daí a gente só vai até onde o padrão nos permitiu ir. Tá? Quanto mais solto a gente tiver para produzir, melhor. Tá? Eu ando de skate, eu acho que é ando, né? De paletó e gravata. Como não combina? Olha aí, pronto. Né? Quem diz que combina é o indivíduo, não é não, Liz? Ok, é notório que, um bom conectivo, é sim. É notório que, sabe-se que. Bacana? Vamos embora.
Achei estiloso aí o Ulisses Colares. Será que é parente do Daniel Colares, hein? Ulisses Colares, tem um profissional aqui que se chama... Viu, Ulisses? Não sei se você conhece o Daniel Colares. É de matemática, é desenrolado. Vamos adiante? Turminha boa, agora eu quero ver vocês aqui, ó. Certo? Correção gramatical, tá? Correção gramatical é muito importante numa prova militar, certo? Muito importante mesmo. Até o final da aula eu vou passar para vocês alguns aspectos que são importantes para a prova militar e a correção gramatical é uma delas. Aí você percebe que para o Enem, quem faz Enem, e me perguntaram aí se for na vibe do Enem vai dar certo e tal, né? Não dá certo, porque no Enem a correção gramatical não é muito valorizada, né? Não existe uma punição severa. Você conversa com um corretor de Enem, aquele cara que foi preparado para corrigir a prova do Enem, a recomendação é o quê, né? É punir o menos possível. O aluno comete uma centena de erros e aí ele tem uma nota ainda razoável. No Enem vai de 0, cada competência, né? De 0 a 200. Então ele erra pra caramba e consegue tirar 80 ainda. Se fosse nas escolas militares, ele não perderia pouco, perderia muito. Então, correção gramatical, sem dúvida, é muito importante, tá? Bacana? Aí, eu sou do Sudeste, beleza. Rapaz, Ulisses, outro dia, e Humberto, falar pra ti e pro Ulisses aqui também, pra vocês que estão nos acompanhando, o Ulisses é do Sudeste. Outro dia eu tava comprando frutas, aí eu perguntei na Ceasa, né? E aí eu perguntei à mulher se essa fruta era daqui. Ela disse, não, aqui não tem essa fruta não, vem do Sul. Ah, do Sul de que lugar? Rio Grande do Sul, por exemplo? Ela, não, é de São Paulo. Falei do Sul, não foi Rio Grande do Sul? Eu, não, minha senhora, São Paulo é Sudeste. Ela, tá bom, Sudeste, ó. Tem que se situar, né? Ficou com raiva, porque eu disse que São Paulo era Sudeste. Ela, tá bom, Sudeste, ó. Aí virou a cara. Deixou de vender as tangerinas dela. Que aí deve ser mexerica, né? Lá no Sul, bergamota. Vamos embora. Agora um ponto muito importante, ó, correção gramatical. Vamos aqui para os nossos slides. No material de vocês, e aqui também, eu coloquei 20... Quantas frases? 27 frases para a gente corrigir. Tá? Isso aqui é um ponto alto da nossa aula, porque a correção gramatical tem que ser feita. Tá certo? Vamos lá. Eu quero que você acerte dessas 27 frases, pelo menos 25. Estou pedindo muito, Humberto? Não. Tá aqui o Humberto conosco aqui. É um Número razoável, né? Só podia ser mais exigente. Cobrar 26, pronto. Pode errar só uma. Só uma, pronto. Ó, então vamos lá. O consumidor reage diante do preço. Você vai preencher com caro ou alto das mercadorias nos supermercados. É muito comum a gente ouvir o quê, né? As pessoas dizerem que o preço está muito caro. Né? O preço está muito caro. Né? Só que um detalhe, ó, anote aí, tá, no seu material. O preço, certo? Ó, preço, tá? Deu azul. O preço, esse grifo aqui. Você nunca mais errar essas coisinhas, tá? Ó, o preço é alto ou baixo, certo? E o produto, olha aí que legal, produto é caro ou barato, certo? Então vamos aqui para os nossos slides. Quando for assim, nem discuta, é verdade, viu, Ulisses? O pessoal dizer que o São Paulo é no sul, rapaz, né? Laranja cravo, olha só, não conhecia esse nome. Mandioca é que tem nome, viu, Humberto? Tu gosta de mandioca, Humberto? Rapaz, eu gosto Mandioca. de comer ela fritinha. Fritinha é boa, né? O nome científico é Maniote utilissima. Legal. Aí aqui a gente chama de mandioca, tem lugar que é aipim, tem outro que é macaxeira, tem outro que é maniva, tem lugar que é maniveira. Olha só o nosso português aí. Beleza, turminha boa? Então vamos marcar aqui, ó, número 1. O consumidor reage diante do preço. O preço é alto, certo? Então preenche aí, ó. Se você imprimiu, preenche aí. E lembra, tá? Que preço é alto ou baixo, produto é caro ou barato. Vamos ao item 2. Com as prateleiras vazias, está comprovada temos opções, escassez ou falta do produto na cidade. Aí eu vou ter que observar o seguinte, ó. As prateleiras estão
vazias. Quando existe escassez, é porque ainda existe. O Nordeste, por exemplo, o semiárido nordestino vive escassez de água, mas ainda tem água. Então, no caso aqui, é falta, certo? Por que falta? Porque as prateleiras já estão vazias. Eu preciso analisar a semântica aqui. Tudo é uma questão de semântica nesse caso aqui. Frase 3. O delegado diz que aguarda pelo aparecimento ou pela aparição da testemunha que o ajude a elucidar o caso. Humberto, presumiu essa ideia de aparição, está muito ligada a fantasma, assim, né? Aparição, né? Um ser sobrenatural, Nossa Senhora, né? Aparição de Nossa Senhora. Não seria ruim, né, ver a Nossa Senhora? Gostaria de ver, né? Sem morrer. E aí, então aqui a gente vai marcar o quê? Futuros combatentes, né? O delegado diz que aguarda pela aparição, não é fantasma não, certo? É pelo aparecimento, tá? Então vamos marcar aqui, ó, pelo aparecimento, tá? Ah, professor, achou tão feio, não é questão de beleza não, tá? Aparecimento, questão de beleza, tava nem dando aula. O Humberto tava nem aqui também, né, Humberto? Tava não. Espero que você esteja acertando, ó. Eu coloquei, são 27 frases para você acertar 25. Mas Humberto, mais exigente do que eu, né? O padrão dele é FIFA, né? Ele colocou para você acertar 26. No final, queria que você fosse sincero. Ok? Porque quem mente rouba, né? Quem mente rouba, minha mãe dizia. Menta não. Vamos lá, frase 4. Durante a Blitz, interessante, Humberto, que Blitz é uma palavra que vem do alemão e o plural é Blitze, com E. As Blitze. Então, caso você, aluno, vai falar, vai escrever, plural de a Blitz é as Blitze, com E. Eu escreveria as Blitz. As Blitz, né? Nem tem como encaixar um S aí, né? Porque termina em Z. Só se fosse trocar o Z pelo S, né? Mas é as Blitze. Obrigado, professor. Sem S, ok? água. Pronto. Então, ó, durante a Blitz, ontem na fronteira, a Polícia Federal, né, Exército também faz isso, capturou ou apreendeu 2 toneladas de maconha. Eita, né? Vamos pra cá, certo? Me lembro uma vez quando eu era oficial do Exército, a gente fez uma patrulha aí para ver se pegava um traficante. Rapaz. Pensa num momento tenso, no meio do mato, todo mundo armado com fuzil, né, pistola. Foi tenso. Captar não, né? Capturar. Vou colocar aqui, ó. Começar com apreender, certo? Apreender é mais fácil, ó. Apreender, você vai usar para coisas, certo? Apreender é coisas. Coisas são apreendidas, são vendidas legalmente. Capturar, certo? Capturar, isso aqui pouca gente sabe essas coisas. Vendido ilegalmente. Ilegalmente. Certo? Isso acontece muito em feiras aí pelo Brasil. Então, se o animal fugiu, ele vai ser o quê? Ele vai ser apreendido. Então, a gente vai ter o verbo aqui, apreender. Você vai usar apreender se o animal fugiu. Se o animal... Opa! Aqui embaixo, tá? Voltando aqui. Se o animal fugiu, ele vai ser capturado. Só fazer uma correçãozinha aqui. E se o animal é vendido ilegalmente, ele vai ser apreendido. Então, apreender. Arara azul sendo vendida na feira da Parangaba. Acabou, né, a feira, né, Humberto? Não é mais ali não, né? Não. Mudou de lugar. Ainda existe. Mas ainda existe a feira, na Parangaba. Mas não é mais ali não, do lado do terminal da Lagoa, não. Então, ó, tem a arara azul lá da Amazônia, linda, né? Sendo vendida ilegalmente, ela vai ser apreendida. Fugiu, o leão fugiu, né? Aí ele vai ser capturado. Bacana? Então isso aqui, ó, é muito importante, você vai precisar para uma redação e também para a prova de língua portuguesa. Vamos lá, preencher aqui o número 4. Durante a Blitz, ontem na fronteira, a Polícia Federal, então, como maconha é coisa, né? Para muita gente é um parente, né? Tinha um amigo que ele tratava a cannabis aí como se fosse um ente querido. Tem gente que Né? bota até o nome, né? Bota- Cannabis. Cannabis? É. Cannabis. Tem uma mulher que se chama Cannabis. Cannabis, ó. Botou até o nome, foi? Psh, rapaz. É muito amor, né? Muito afeto. Exatamente o nome e sobrenome. Cannabis sativa. Rapaz, isso é muito amor, né?
É uma relação afetiva. Então aqui, ó, como se trata de maconha, coisa vai ser apreendida. Apreendeu. Ok? Fechando o slide aqui, mais um. Como não existe saneamento básico, as águas da lagoa ficaram o quê, hein? Sujas. Vibrião do cólera suja? Não, não suja, né? Suja é pneu, garrafa, né? Papel, enfim. Contaminadas. Contamina, polui? Não, não polui, né? A água fica com cólera, se você beber água que tem vibrião do cólera, a água está contaminada, né? A sujeira pode gerar poluição, né? A poluição é uma evolução da sujeira, mas o vibrião do cólera vai deixar a água contaminada. Então vamos só preencher aqui os espaçozinhos aqui, ó. Número 4, apreendeu, e aqui contaminadas. Contaminadas. Já estamos aqui com 5 frases. Vamos aqui para o nosso chat aqui, ver como é que está nosso índice de acerto aí. Rio Aipim, é outro nome da macaxeira. Minha mãe é cearense, então a gente acaba chamando do jeito que nós aprendemos com ela, é verdade. Tem até uma canção do Djavan em que ele fala da música Maniote Utilíssima. Ele fala que um tio dele apelidou de macaxeira e foi aí que todo mundo achou melhor, né? E ele fala... Então ele chama de macaxeira. Macaxeira. E ele fala, você não sabe que a farinha é boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Olha aí, Djavan. Cadê? Aprendeu. É feio, mas tá certo. Aí, contaminadas, beleza, muito bom. Turma boa, viu, Humberto? Turma tá desenrolando aqui. Tá? Vamos embora, vamos adiante. Número 6. É, porém, pouco provável ou pouco possível. O que é possível? Possível é aquilo que pode acontecer. Pode acontecer. Seu pai se candidatou a prefeito. Voltou, beleza. Então, você que está em casa e acompanhando, percebeu que deu uma oscilada na internet, mas voltou, né? Então, olha só, é possível que um raio agora caia na minha cabeça? É provável? Não. Então, a resposta aqui, provável, né? Provável é aquilo que deve acontecer. Você estudou para escolas militares. É provável que você passe? Sim. Você não estudou para escolas militares, não fez redação. É possível que você passe? Sim. É provável? Não. Certo? Vai ter o concurso da PRF, eu não vou estudar, eu só me inscrevi. É possível que eu passe? Sim, eu estou inscrito, é possível. Mas é provável? Não. Mega Sena acumulou em 100 milhões. Foi isso? Quem jogar até tal horário hoje, é possível que ganhe? É possível. Né? É provável? Não. Tem uma chance de 50 milhões e 60 mil e alguma coisa aí de possibilidade. Então aqui é provável. Minha sogra jogou e disse que se ela ganhar, eu vou administrar o dinheiro dela. Começar a pedir logo 10 milhões. Possível. É possível? Provável. Não. É só possível, né? Então aprendemos aí a diferença entre possível e provável. Numa redação isso faz diferença? Faz. Ok? Vamos à frase número 7. Para atingir os objetivos propostos, os organizadores do evento consideraram a campanha... Olha só, temos 3 palavrinhas aqui muito parecidas. Deficiente, tá? Deficiente é quando há falta, certo? Anote aí. Deficiente é quando há falta. Por exemplo, o que é um deficiente visual? É aquele que tem falta de visão, ok? Deficitária é quando há prejuízo, vem de déficit. E ineficiente é a negação da eficiência. Ineficiente quer dizer que algo não foi eficiente, não teve o resultado esperado. Não correspondeu ao objetivo, à expectativa. Para atingir os objetivos propostos, portanto, os organizadores do evento consideraram a campanha ineficiente. É isso que a gente vai marcar aí e a gente vai preencher com ineficiente. Ok? Não foi eficiente, não atingiu o objetivo esperado. Ineficiente. Espero que vocês estejam acertando. Já estamos na frase 7 de 27. E Humberto sugeriu que você acertasse 26, pelo menos. Tá difícil, Humberto? Difícil, Até o Humberto tá errando aqui também, é? Tá difícil. Ô, rapaz. Eu acertaria essa daí, mas já vi umas aí bem... Bem? Depois da explicação, porque Oi. antes eu não acertava. Mas vai dar certo, viu? Vai dar certo. Né? Igual? Eu acho que a pessoa acertar, são quantos? 26, né? Uhum. 27, né? Se acertar
tá umas 23 tamanhos. Pronto, baixou para 23, né? Pronto, tá feito o desafio aí, ó. Né? Acertar pelo menos 23. Ok? Cadê? O lixo escolar tem 3 opções, né? Então, entendido aí? Tranquilo? Valeu. Vamos nós. Frase 8. É preciso que a prefeitura, ó, tape ou tampe os buracos. Tem muita gente que fala tampe. Não sei se é porque tá gripado, ó. Tampe, tampe. Tem o fonema nasal, né? Tampe. Mas tampar é colocar uma tampa. Você tampa a panela, entendeu? E há quem diga até que você economiza mais gás, né? Quando tampa com o gás de cozinha. Quando tampa, ainda interfere no meio ambiente. Não sei como eu já li sobre isso, mas interfere no meio ambiente. O prefeito, né? É saneamento, pavimentação, esgoto, infraestrutura, creche, educação básica, tudo isso corresponde à prefeitura. Né? Segurança, aí não. Tem um candidato a vereador em Fortaleza propondo mudança no Código Penal. Imagina aí. Isso é lá em Brasília. Agora ele vai legislar, é? Rapaz, nível penal, um vereador, você vai fazer mudança aí no Código Penal. Né? É muita falta de noção do que é um poder legislativo municipal. Né? E aqui a gente está falando do poder executivo municipal. O prefeito ele deve fazer o quê? Tapar, certo? E não tampar. Ele até pode colocar uma tampa, mas vai ficar muito sinistro. Vai ficar muito estranho. Nada convencional, vai virar notícia. Ele colocou uma tampa nos buracos das ruas. Então, ó, é preciso que a prefeitura tape. Você tem uma cidade que tinha tanto buraco na pista, que tinha buraco no asfalto, esperando a vez dele ir para a pista. Né? Era buraco demais. Não, só em primeiro o tempo todo, escolhendo em qual buraco a gente iria cair. Escolhendo o buraco em que ia cair, porque cair você iria. Tem assim, de vez em quando, né? Umas rodovias assim... Você escolhe o buraco em que vai cair, né? Eu vou cair nesse aqui, que é melhor, né? Que é menor, né? Frase 9, meu aluno. Bora lá, futuro combatente. O contrabando foi apreendido. Eita, rapaz. Tem gente que confunde mesmo isso aqui, ó. No limite entre São Paulo e Rio de Janeiro, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, na fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só, dica para você, tá? Limite é entre município. Limite é entre município. Divisa é entre estados, entre unidades da federação. E fronteira é entre países, certo? O Exército protege as nossas fronteiras. Por exemplo, as Forças Armadas protegem as nossas fronteiras. A Polícia Federal também atua ali. Então, como a gente está falando de ponto de contato ali, limite entre 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, então a gente vai ter aqui divisa, certo? Quando você viaja por terra e não de avião, está ali de carro, aí você vê ali divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre São Paulo e Paraná, né? Entre São Paulo e Minas Gerais, entre Minas e Bahia, ok? Divisa entre estados, limite, entre países, fronteira, ok? Frase número 10. Essa aqui a gente vê muito errado na publicidade. Para mais ou maiores informações é preciso que o governo disponibilize, que é um Ezinho minúsculo, né? É preciso que o governo disponibilize o número de telefone para contato. A gente vê isso em panfleto. Ó, para você nunca mais errar, se você pegar algum panfleto, algum cartaz, você vai dizer o seguinte, olha, a informação não é maior nem menor. Tá? O que acontece é que eu tenho mais ou menos informações. Então, ó, para mais informações. Erraria essa, Humberto? Para mais... Interior também, professor. Interior também, né? Você ia marcar o quê? De limite, Limite, pronto. Mas tem que ficar ligado no direito constitucional, né? Trata disso, é verdade. Então, vamos só relembrar aqui, ó, limite, tá? Cidade, né? Cidade, município, divisa. Unidade da federação e fronteira entre país. Mas a gente erraria também porque tem muito jornalista que escreve errado isso aí. Demais, né? Por exemplo, jornalista esportivo, você encontra o time está perdendo por 2-0. O empate, né, ele daria a vitória no final do campeonato, está perdendo por 2-0. Aí o narrador fala assim, agora ele tem que correr atrás do prejuízo. Né? Se a pessoa correr atrás do prejuízo, vai ficar com mais prejuízo ainda. Entendeu? Tem que correr atrás do lucro, entendeu? Né? E não correr atrás do prejuízo. Outro erro que a imprensa comete muito e induz a gente a errar também é vítima fatal. Não existe vítima fatal. Não existe. O acidente é que é fatal. Entendeu? Da mesma forma que nenhuma pessoa viva corre risco de vida, certo?
Toda pessoa viva corre risco de morte. Né? A imprensa fala que fulano está correndo risco de vida. Ó. Ou então fala que problema de saúde. Saúde não é problema, é problema na saúde, certo? Então você vai escrever na sua redação, não escreva problema de saúde, mas a saúde não é problema, né? Problema na saúde, ok? Problema na saúde. É como dizer que problema é dinheiro. Não, o problema é a falta de dinheiro, ok? Todo mundo acertando aí, o Guilherme, a Júlia, né? O Ulisses, o Bruno Costa, né? Por que eu não escuto Costa assim, dá uma ideia de falar igual no locutor? Bruno Costa, né? Por causa do Evaldo Costa. Evaldo Costa, do jeitinho que você gosta, né? Aí é um locutor aqui de Fortaleza. Bacana? Então vamos embora, vamos adiante. Ok, mais informações. Eu amo dinheiro, mas o dinheiro não me ama. A relação não é Essa assim. relação, né? Professor, eu só amo o dinheiro, eu amo, mas ele não me ama, né? Essa relação começa Desigual. com desconfiança e é complicado. É complicado. É bom quando é o contrário, o dinheiro ama mais você, né? Ó, vamos lá, frase número 11. Considerando o ou a partir do que ficou acertado, o pagamento só será efetuado 30 dias após o término do serviço. Meu aluno, quando houver ideia de tempo, certo? A gente usa a partir do, tá? A partir daquele dia, certo? Mas aqui não há ideia de tempo, tá? Então a gente vai usar considerando o que ficou acertado, tendo em vista o que ficou acertado, com base no que ficou acertado, ok? Então, considerando o que ficou acertado, tendo em vista o que ficou acertado, ok? Frase 12, ele contraiu dívida junto ao banco ou com o banco, né? Aqui tem um ozinho aqui, a gente corrige, mas ainda acaba passando, tá? Ele contraiu dívida junto ao banco ou com o banco. Olha só, olha aqui para mim, certo? Preste bem atenção para você nunca mais errar. Junto a quer dizer do lado de, certo? Do lado de. Essa é a primeira acepção, primeiro sentido. Do lado de. Então, eu estou junto a você, estou do seu lado. E também pode ser somado a, adido a. Por exemplo, né, lá no colégio, antigamente, tinha o Grêmio Estudantil. Né, eu sou desse tempo aí. Também, Humberto, do Grêmio Estudantil, né? Sim, quase foi presidente do Grêmio. Aí, quase foi presidente do Grêmio. O presidente do Grêmio, né, tinha muito poder na escola. No meu colégio, ele mal assistia a aula. Né? Negócio de Grêmio, e era uma desculpa para não assistir a aula. Na escola pública onde eu estudava. Porque né? no ensino médio, ele levava 5 anos para fazer, né? Aham, perfeito. Esticava, né? Esticava isso aí. Gostava da escola, né? Gostava da escola. E aí o que acontece? O presidente do Grêmio era um representante dos alunos junto à direção. Percebeu aí, ó? Junto à direção. Ou seja, ele era adido à direção, ele era somado à direção. Ninguém contrai dívida junto ao banco, tá? Do lado do banco, certo? Você contrai dívidas com o banco, ok? Então, o correto aí, ó, ele contraiu dívidas com o banco e não junto ao banco, ok? Próxima vez que você precisar usar na redação o junto a, lembra que ele vai ter essas duas acepções. Ou junto a significa do lado de, ou significa adido a, somado a. 13. As reivindicações dos trabalhadores grevistas não podem passar despercebidas ou desapercebidas. Está lançado o desafio aqui no nosso chat. Aí, Guilherme. Aí, Wagner, Ulisses, Bruno, Júlia. Né? O que a gente põe agora aqui? Certo? O Guilherme acertou aí, considerando o. Tá todo mundo só acertando aqui, a turma boa. Acho que o pessoal vai acertar mais, hein, Humberto, que é 23. Tá? E aí a gente põe o que agora, ó? Despercebidas, tá? Ulisses aí, despercebidas. Olha só, o que é despercebida? Despercebidas, voltando aqui para o nosso slide, despercebido é sem ser notado. Desapercebido é desprevenido, tá? Então, as reivindicações dos trabalhadores grevistas não podem passar despercebidas, sem serem notadas. Despercebidas, sem serem notadas. Desapercebida quer dizer, sabe o quê? Desprevenida. Tá? Você convida alguém para... Alguém convida você para jantar fora. Já é noite. E você está sem dinheiro, essa pessoa pegou você desapercebido.
Alguém chegou por trás com a faca, com um revólver, né, anunciou um assalto. Essa pessoa pegou você desapercebido, ou seja, desprevenido. Tranquilo, Beto? Então tem diferença. Agora, você passou sem ser notado, sem ser percebido, tem trabalhado muito na empresa e o chefe nem sabe que você existe, né? Então o funcionário passou despercebido. Ok? Então vamos adiante. Frase 14. O juiz da 4ª Vara de Execuções de Brasília expediu mandado ou mandato de apreensão contra comerciantes fraudadores de notas fiscais. Mandado vem de mandar, é uma ordem, certo? E mandato com T, é uma autorização para exercício de um cargo. Por exemplo, um prefeito tem um mandato de 4 anos, um presidente da República também, ok? Presidente da Câmara dos Deputados tem um mandato de 2 anos como presidente, e do STF também, é assim, né? Ok? Então aqui o juiz expediu um mandado, né? Uma ordem. Mandado vem de mandar. Mandar. Isso aqui vai ser muito útil também, tá? Além da sua redação, para a prova de língua portuguesa. Frase número 15, a decisão de taxar. O som é o mesmo. Olha só, taxar com X tem a ver com essa taxação que a gente está vendo aqui. Tá? A decisão de taxar. Porque o taxar com CH tem a ver com apelidar. Por exemplo, ele foi taxado de doido. Certo? E aí a gente continua com o quê? Com X, vamos ver. A decisão de taxar em 20%, essa taxação aqui é com X. Os medicamentos foi taxada, foi apelidada, foi considerada. Essa taxada aqui, no caso, significa considerada. Foi nomeada, tá? Considerada de absurda. Tá? Chada. Ok? 16. Espero que a turma boa esteja acertando aí. O departamento jurídico da empresa deve providenciar os documentos necessários à competente... Humberto, essa aqui tá difícil, viu? Distrato ou destrato. Ó, distratar, o primeiro aqui, distratar, é desfazer um acordo. Então você que imprimiu o material, mesmo que não imprimiu, tá anotando aí, tá com papel, tá com caneta, vai anotando aí, ó. O primeiro, certo, é desfazer um acordo. O segundo é tratar mal. Então, digamos, quando alguém trata mal você, ela destratou você. Você combinou algo com alguém, depois essa pessoa desfez o que combinou. Então, ela distratou, ela desfez um trato. Então, o departamento jurídico da empresa deve providenciar os documentos necessários à competente distrator. Distrato. Vem de desfazer um acordo. Deixa eu ver como é que a turma aqui do nosso chat está se comportando. Guilhermezão, né? Ulisses, rapaz. Né? A gente colocou destrato aí com E, né? Então lembra, próxima vez, tá? Que a gente nunca faça isso. Tratar mal alguém. Mas se tratar é destratar alguém. Desfazer um acordo. A gente era pequeno. Aí, na minha época aí, do Humberto, tinha um brinquedo velho, aí trocava com o colega o brinquedo do colega, a gente achava mais interessante. Só que o nosso era mais caro, a gente não sabia. Aí a mãe mandava destrocar, né? Destrocar. Isso era um distrato, né? Era desfazer um acordo, ok? Vamos aprender, é isso mesmo. A gente aprende errando. Tem que se jogar, certo? Beleza? Vamos na sequência. 17. Vários parlamentares tiveram seus mandatos cassados por corrupção. Primeiramente, eu queria diferenciar aqui um do outro, depois dizer quando é que se aplica o que a gente está querendo aqui. Cassar com SS, tá? Significa anular. Deixa eu até colocar aqui, ó. Cassar com SS quer dizer anular, tá? Caçar com C cedilha é capturar animal. Então, vários parlamentares tiveram seus mandatos cassados, ok? Anulados. Então, vamos colocar aqui, ó, cassados, certo? Detalhe importante, a imprensa erra muito também, viu, Humberto? A imprensa fala assim, ó, o presidente da Câmara terá o seu o presidente da Câmara será cassado. Só que, na verdade, essa cassação aqui não é de pessoas, é da autorização que tem para exercer uma função.
Então, o correto é o quê? É a cassação do mandato e não a cassação do indivíduo. Eu não tenho como anular o indivíduo. Ok? Não existe a anulação do indivíduo. É a cassação do mandato. Mandato é o quê? É autorização para exercício de uma função. 18. Eita, tem 3 aqui agora. Pegou. Em princípio, a princípio e por princípio. Lembra, uma vez eu coloquei numa prova, o menino colocou assim, ó. Número 1, não sei. Número 2, não lembro. Número 3, você me pegou. Ó, você me pegou. Tome a notazinha, né? Meninos e meninas, futuros combatentes. Em princípio, quer dizer em tese. Em tese, ok? A princípio é no começo. No começo. E por princípio quer dizer por convicção. Por convicção. Em tese, no começo, por convicção. Então, em princípio, tudo correu bem, pois o acordo foi firmado entre os futuros sócios da empresa. Né? Em princípio, em tese, né? No começo tudo correu bem, pois o acordo é em tese. Ou seja, a impressão que dá é que tudo está seguindo um fluxo muito bacana. Certo? Espero que tenham acertado, são muito parecidos. 19, esse aqui o pessoal fala muito errado e acaba levando para o texto escrito. O problema foi resolvido independente ou independentemente dos funcionários. Para muita gente isso aqui não faz a menor diferença. Mas olha só, independente, tá? Independente é um adjetivo. A classe gramatical vai fazer diferença aqui. Independentemente é um advérbio. O advérbio é aquela palavra que expressa circunstância, modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio. Então a gente vai usar o que aqui? O problema foi resolvido independentemente, tá? Independentemente. Independentemente por quê? Porque se trata de um advérbio, tá? No caso aqui, um advérbio de modo. É o modo como o problema foi resolvido. Ok? Independente é um adjetivo. Professor, quando é que eu posso usar independente? Quando eu digo o seguinte, ó. Ele estuda para ser independente. Ele quer ser militar para ser independente. Tinha um amigo, ele é sargento do Exército, hoje mora em Brasília. Trabalha lá no quartel-general. Ele é de material bélico, Matbel. E ele queria fazer uma tatuagem no braço. O pai não deixava. Depois que ele passou para sargento, ele fez. Né? O pai era sargento da PM e o filho agora é sargento do Exército. Então, né, tecnicamente era superior. Né? Patente não pôde fazer nada. 20. Eles vão tentar reverter ou anular. 10 segundos para você pensar. Quem acertar, estou aqui olhando o chat, tá? Quem acertar vai ganhar um jantar hoje na sua casa. Aí. Preparado com muito carinho por alguém ou por você, né? Tem duas opções. Alguém ou você. Então vamos lá, né? Vamos acertar aí, turminha boa. Reverter ou anular. Eles vão tentar reverter, ó, Ulisses reverter, Bruno Costa reverter. Bruno Costa aqui, o Humberto lembrou, lembra o Evaldo Costa, né? Do jeitinho que você gosta. Aí. Júlia Oliveira, reverter. Meninos e meninas, futuro combatentes, né? O certo é anular, tá? Anular. Humberto, teria errado essa? Para muita gente não faz a menor diferença. Em redação se usa muito esse reverter. Só que reverter, certo? Etimologicamente é voltar ao ponto de origem, certo? A reversão aqui é voltar ao ponto de origem, ou seja, vai ter uma coisa cíclica. O certo aqui é anular, tá? Anular. Bacana? Então vamos aqui, ó. Eles vão tentar anular a decisão da justiça, ok? Anular. Lembra aí que reverter é voltar ao ponto de origem, ao ponto de partida. Então se usa muito errado esse verbo reverter. A menos que haja a ideia de voltar de fato ao ponto de origem, ao ponto de partida, você vai usar anular, ok? 21. Os acusados podem ser... Essa aqui é muito boa também. Humberto, essa aqui eu quero ver, né? Até pedir a dona Sheila para trazer um pouquinho mais de água pra gente. Água e café, dona Sheila. Tá pedindo café aqui, dona Sheila. Aí, né? Uma águazinha, dona Sheila, por favor. E o Humberto quer um cafezinho que ele tá... Vou jogar uma granada aqui na mão dele. Café.
E Humberto, ó, aqui é uma granada, eu vou jogar na sua mão, se você cochilar aí. Ó, o café pô é ele, não cheira. Olha só, os acusados podem ser penalizados ou punidos por assédio. Essa aqui é boa, viu? Anular, não esqueço mais, beleza. Passar, rapaz, passar fome hoje, ó. Diga isso não. É o jejum intermitente, pronto, né? Meninos e meninas, futuros combatentes, essa aqui, ó, essa aqui o pessoal, dona Sheila, muito obrigado, viu? O pessoal tem muita incidência de erro. Humberto, tu sabia que penalizado é quem está com pena do que foi punido? Né? Alguém fala assim, eu vou ser penalizado. Inclusive tem edital de concurso que diz isso. Né? Parece que não houve uma revisão do português. Ó, se eu tenho algum parente que foi preso, por exemplo, isso me magoa, me dói, me fere, eu tenho pena, então estou penalizado. Agora, se eu sofri alguma sanção negativa, eu fui punido. Quem é preso é punido, quem leva uma multa é punido. Tá? Quem vai ficar penalizado é quem tem pena, dó, compaixão, tá certo? Então os acusados podem ser punidos por assédio. Tá? Punidos. Nunca mais errem isso. Bacana, futuros militares? Penalizado. Cadê a tela, macho? Desapareceu a tela aí? Aí o Ulisses está perguntando. Voltou, não foi? Pronto. Nem vi a questão. Ulisses, tá aqui, macho? Ó. Não, ele já viu. Já viu, né? Pronto. É porque eu acho que eu tô lendo atrasado aqui sempre, né? No chat aqui, meio atrasado. Mas vai dar certo. Beleza, Ulisses? Então, penalizado é quem sente pena. Punido é quem sofreu a sanção negativa. Levou uma multa. Você está penalizado? Foi punido mesmo. Penalizado é alguém que gosta de você. É alguém que ganhar um presente, agora o dinheiro vai ser usado para pagar a multa. Ó, 22. Seu ato obsceno em público rendeu-lhe ou custou-lhe um processo milionário? Muita gente fala rendeu-lhe um processo milionário. Só que tem um detalhe, ó. Esse dinheiro aqui está na poupança, está numa corretora. O dinheiro está multiplicando, está corrigindo, tem uma porcentagem melhor do que a da poupança. O indivíduo está perdendo milhões por causa disso. Então, se ele está perdendo granas ou se ele está perdendo de alguma forma, não existe render, não há rendimento, o que há é perda. Então, o que a gente vai marcar aqui, ó, no 22 é custou-lhe, ok? Seu ato obsceno custou-lhe um processo milionário. Próxima vez que você for tentado, tá certo? Vai dizer, aí o pessoal está colocando custou-lhe aqui, né? Porque é o mais comum. Né? O mais comum a gente... apagou, opa, pode não. Certo, apagou. O mais comum a gente ver isso. Rendeu-lhe, mas custou-lhe tá certo. A turma boa tá colocando custou-lhe aí, perfeito. A gente vê rendeu-lhe, né? Mas é custou-lhe. Quem colocou custou-lhe, acertou. Muito bom. Vamos adiante. 23, estamos caminhando para o final aqui da segunda parte. Vamos até às 15 horas. Ele não pagou a dívida, tampouco ou tão pouco deu satisfação. Ó, tampouco, tá? Tampouco quer dizer também não. Também não. Da ideia de adição. E tão pouco quer dizer muito pouco. Muito pouco. Certo? Então, ele não pagou a dívida, tampouco. Então, é o tampouco que a gente vai usar aqui. Tampouco deu satisfação. 24. Né, o delegado poderia aceitar uma... Humberto, isso aqui é difícil, viu? Isso aqui até eu erraria. No outro contexto. Né? O delegado poderia aceitar uma requisição ou convocação do acusado para depor. Até o Humberto aqui entrou no desafio também, viu, futuro combatente? Tá, a turma boa aqui, ó. Tão pouco caracteriza adjetivo. É muito pouco, né? Também Ulisses pode ser verbo também, tá? Ele estudou tão pouco, muito pouco, certo? E aí, né? Olha só. Pessoas não são requisitadas, tá? Pessoas não são requisitadas. Então, requisição, ó. Requisição é para coisas. Convocação é para pessoas. Espero que você tenha pensado certo aí. Tá, ó, requisição é para coisas. Pessoas não são requisitadas. O delegado poderia aceitar uma convocação, portanto. Certo? Convocação do acusado para depor. Lembra? Pessoas não são requisitadas, pessoas são
convocadas. Requisição é para coisas. 25. Os auditores exigiram que o assunto fosse tratado com a maior, né, com a maior descrição ou discrição possível. Né? Ó, descrição é o texto, é a tipologia textual. Né? Descrição é o quê? É aquela tipologia textual em que você descreve algo ou alguém. Tipologia textual, dá detalhes, você cria, faz um retrato verbal. E a descrição é o ato de ser discreto, como o mineiro, né? O mineiro, come quietinho, ato de ser discreto. Então, os auditores exigiram que o assunto fosse tratado com a maior discrição. Discrição, porque descrição é o texto, é o ato de ser discreto. E aí, toda a iluminação do ambiente foi testada. Olha só, toda, tá? Isso vale para o masculino também, todo. Toda quer dizer qualquer. Qualquer. E toda A, isso vale para todo U também. Todo U, toda A quer dizer inteiro. No caso aqui, inteira. Certo? Então, toda A, portanto, na iluminação inteira, toda A. Ok? Se a gente inverter, vamos aqui para a luz, ó. Se a gente inverter a posição, vai acontecer o seguinte. A iluminação toda, tá? A iluminação toda quer dizer o quê? A iluminação inteira. Se esse todo aqui vem depois do substantivo, também quer dizer inteira. A iluminação toda, a iluminação inteira. Bacana? E a última aqui dessa parte 2, se a entidade acatar as queixas deles, ou acolher as queixas deles, o problema será pacificamente resolvido. E aí, acatar ou acolher? O que é o desacato? Né? Quando alguém fala assim, houve desacato à autoridade. Desacato quer dizer desobediência. Está ligado a uma ideia de desrespeito. Né? Se desobedeceu, agiu com desrespeito. E acolher, né, seria aceitar, acolher as queixas, aceitar as queixas, receber as queixas. Acolher alguém é receber alguém. Então, se a entidade acolher, tá? Acolher, não se trata de obedecer. Portanto, acolher. Bacana? Terminamos aqui essa parte 2. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, Humberto, ver como é que estão os nossos alunos. Eu não sei se alguém acertou todas, né? Se alguém tiver acertado todas aí, fala pra gente. Ou, o primeiro desafio que eu propus foram 25. Humberto propôs 26. Vai ganhar o jantar da manhã. O jantar, alguém falou que vai passar fome aqui, né? Né? Faz aí, rapaz. A mãe tá fazendo não, o jantar? Ô, rapaz, tá no jejum intermitente aí. Porque né? essa galera aí tudinho é a mãe que faz jantar, né? Rapaz, viu? Futuros combatentes aí. Billy Marinho, né? Billy Marinho, acolher, perfeito. E aí, eu espero que você tenha acertado pelo menos o desafio menor que o Humberto propôs aí, que foram 23 frases. Bacana? Pessoal, por que eu coloquei esse tópico 2, correção gramatical? Porque a gente está falando de escolas militares. E as escolas militares, ó, nosso objetivo aqui, ó, redação escolas militares. O objetivo aqui é você ter o máximo de acerto gramatical possível. Porque a correção gramatical conta muito, muito mesmo na sua prova. Ok? A aparência do texto, tópico 1. Tópico 2, a correção gramatical também conta muito. Tá? E aí, né, o tópico 3 envolve estratégias para evitar contra-argumentos. O seu texto, em tese, ele é argumentativo. Então, né, se o seu texto é argumentativo, você tem que se acercar de estratégias para evitar contra-argumento. O que é o contra-argumento? É a oposição do corretor. Você não pode escrever uma frase, uma ideia, uma sentença, um parágrafo, um pensamento, seja o que for, e de forma que isso dê margem para que o corretor se oponha àquilo que você diz. Tranquilo? Então pense nisso. Né? Eu não posso deixar o corretor se opor, né, àquilo que eu escrevo. Tenho que evitar o contra-argumento. Olha aí, né? Já dormiu com fome, combatente? Ulisses, o Guilherme acertou 23, viu, Beto? Parabéns. Pronto. Né? No jantar todo mundo rodou. Rapaz, Ulisses. Só 23? O Beto tá satisfeito, mas não tá. Mãe, estou com fome. Aí dorme que passa. Olha aí, ouvi muito isso. 10 meninos, pensa que eu era o mais novo.
Né? Discussão no alimento, olha, pense. Sonho com cupcake, é? Sonhar com cupcake. Já dormiu com fome? Muitas vezes, principalmente quando eu era do exército. E quando a gente conseguia comer, era só para melar o bico. Em atividade de campo. A gente já sabia que ia sofrer. Então, olha só, eu coloquei para vocês aqui, tá, no tópico 3, algumas estratégias para evitar contra-argumentos. O objetivo disso aqui é blindar o seu texto. Por quê? Se eu não souber o que pode gerar o vento contrário, eu vou perder muito, tá? Vento contrário só é bom quando você quer que a sua vela suba, empina a pipa aí, né, pratica windsurf, né, porque é o vento, a oposição do vento que faz a pipa subir. Mas nesse caso aqui, não, Beto? É a oposição do vento que faz a pipa subir. Então, às vezes, forças contrárias são boas, né? Mas aqui não, aqui o corretor, quando se opõe a você, meu amigo, né? Eu vou dizer, a pipa sobe, assim, aquele vento que dava... Aquele calor, com vento com calor, mormaço. Vamos lembrar o nome da... Pronto, vai lembrar o nome do vento aí, né? Lá no sul tem um minuano, não é isso não? Marilyn Monroe, aquele vento que dava na Marilyn Monroe, subia mesmo a pipa ali. Aquela cena ali do filme O Pecado Mora ao Lado, no caso, ela era o pecado. O filme dos anos 50. Ela fica embaixo do bueiro, que é um metrô, né? O trem passa e levanta a saia dela. E a pipa, né? A pipa, né? Então, meninos e meninas, futuros combatentes, para que o seu texto não tenha contra-argumento, tá? Eu coloquei aqui algumas situações para você evitar. Primeiro, ó, antes de iniciar a abordagem de qualquer assunto, reflita criticamente sobre ele. Sem essa reflexão crítica, a gente vai perder muito. Por quê? Porque a gente vai escrever de qualquer jeito. E a ideia é que você produza algo que reflita um pensamento crítico. Tópico 2, certifique-se da exatidão de suas ideias. Numa época de fake news, por exemplo, a gente acaba usando como argumento um fake news, argumentos e informações. Faça, portanto, somente afirmações que correspondam à realidade, ou seja, não invente, aumente ou exagere. Por isso é importante ser uma pessoa atualizada. Né? O concurso militar leva muito em conta o repertório. Então, se eu estou inventando, aumentando, exagerando, eu não estou dando coerência, veracidade às minhas ideias. E certamente o corretor vai se opor a isso. Na sequência, seja ponderado, não radicalize diante de um assunto polêmico. Às vezes o assunto polêmico tem a ver com aquilo que eu estou enfrentando. O tema fala sobre violência urbana. No dia anterior à prova, o aluno sofreu violência urbana, então ele acaba sendo emotivo na redação. Tá? Uma vez eu vi alguns textos sobre corrupção, temas que prejudicam, um assunto que envolvia prejuízo para o Brasil, para o povo, para o erário, que é o dinheiro público, né? E tinha gente que escreveu assim na redação, ó, pessoas como essas, né, deveriam arder para sempre no fogo do inferno. Em outro tema sobre estupro, né, alguém colocou assim, viu, Beto, estupro, que a pena de morte era um castigo muito pequeno para quem estupra e mata. Castigo muito pequeno. A pena de morte era um castigo muito pequeno, né? Que pode ser pior do que tirar a vida de alguém. Então, ó, seja ponderado, não radical. Ela estava sugerindo tortura. Tortura antes, né, até a morte, né? Aí teve outro que colocou na redação que pessoas como essa deveriam morrer, mas não a morte pura e simples, por meio de injeção letal ou choque elétrico, mas deveriam ter uma morte lenta que gerasse apodrecimento lento do corpo e da alma. Um apodrecimento lento do corpo e da alma. Eu imaginei uma lepra assim, sabe? Apodrecimento lento do corpo, né? Pode ser. Agora, como é que a alma apodrece lentamente? Eu não sei como é que dá para medir isso aí. Então, ó, seja ponderado, não radicalize diante de um assunto polêmico. O que mais? Evite expressões que denotam subjetividade, porque o seu texto, né, tem que expressar o quê? Objetividade, certo? Então, eu acho, eu acredito, na minha opinião, quem sabe, tudo isso fica de fora. Seja impessoal, né? Use a terceira pessoa, use a voz passiva. É a função referencial da linguagem que tem que predominar no seu texto. A função referencial da linguagem tem como foco o quê? Qual é o foco? É a informação. Essa informação é muito característica em que tipo de texto? Texto jornalístico, texto acadêmico, texto científico. Científico, jornalístico e acadêmico. Ok? O que é a função emotiva? É aquela em que predomina o eu. O que é a função conativa? É aquela em que predomina o você.
Ou seja, eu não posso me dirigir a ninguém na minha redação. Tá? O que mais? Não permita que haja no seu texto contradições, ideias incoerentes. Eu preciso ter domínio daquilo que eu estou dizendo. Essas contradições, algumas vezes são internamente, o aluno afirma uma coisa e depois acaba negando aquilo que ele diz por desatenção. Outras vezes o que ele fala não corresponde à realidade. O aluno colocou numa prova que Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Como é que pode? Isso é uma incoerência externa. Ele inventou o oxigênio. O que ele respirava enquanto inventava o oxigênio? O que o mundo respirava antes dele? Outro colocou que a geografia humana estuda o homem em que vivemos. O homem em que vivemos. Na verdade, não é o homem, é o mundo em que vivemos. Não generalize, pois você pode estar sendo injusto se proceder assim. É muito comum aquela ideia engessada, aquela ideia de que crianças são puras, jovens são rebeldes, temos muito que aprender com a experiência dos mais velhos. Então isso aí é aquela velha opinião formada sobre tudo, como já dizia o maluco beleza. Certo? Cuidado, não generalize. Nem sempre a generalização constitui erro, tá? Nem sempre a generalização constitui erro. Por exemplo, se você disser que a educação é essencial a qualquer governo, isso é correto. Certo? Número 8, não faça afirmações que não se pode comprová-las. É o que eu disse a você anteriormente. Um parágrafo é formado de afirmação mais comprovação. Afirmação mais comprovação. Não posso comprovar, não devo afirmar. Quando eu pego uma redação, por exemplo, em que alguém diz assim, que a gravidez na adolescência, olha só, a gravidez na adolescência tem crescido muito nos últimos anos. Aí eu me pergunto, com base em que o aluno disse isso? De onde tirou isso? Certo? Como se pode comprovar isso? Não posso comprovar, não devo afirmar. Evite deixar ideias ou palavras vagas, sem clareza. Tudo que é dito no texto tem que ser muito bem pontuado. Tá? Tem que fazer sentido, tem que se ajustar, tem que se encaixar. Nada pode ficar para ser interpretado. O corretor não vai fazer inferência do nosso texto. O que é fazer inferência? É um processo dedutivo de buscar nas entrelinhas aquilo que o autor quis dizer. Então, deixa isso de fora, tá? Tem que ser muito objetivo, muito prático, muito claro, tá? Ele vai ter só que ler, jamais ter que interpretar o seu texto. E, número 10, evite tirar conclusões precipitadas. Isso em se tratando de conclusão, tá? Eu preciso fechar o meu texto, eu não posso agir de forma irrefletida, senão eu posso me equivocar. Bacana? E aí a gente vai passar para o quarto tópico e em seguida para o sétimo tópico, que é uma correção de uma redação. Erros graves a serem evitados no desenvolvimento. O desenvolvimento é uma das partes mais importantes do texto, No desenvolvimento você traz o quê? Os argumentos. Esses argumentos vêm onde? Vêm no desenvolvimento. Esses argumentos servem para quê? Para dar sustentação à tese. Então, evite os seguintes erros. Evite aí. Primeiro, empilhamento de ideias. Isso aqui é consequência do fato de o aluno ter muita coisa para dizer. Ele tem tanta coisa para dizer que ele não consegue selecionar, ele não consegue separar o que de fato deve compor a estrutura textual. Ele vai só empilhando, e esse empilhamento de ideias envolve apenas justaposição de frases. Professor, o que é uma justaposição de frase? É quando eu coloco do lado sem conectar. É o que se chama em latim de aposição, que gerou até o nome aposto. O nome aposto vem de aposição, que é colocar do lado sem conectar. Então, não faça isso só, empilhar ideias. Pegue umas 2 ou 3 boas ideias e desenvolva. É isso que se espera. Por isso eu não aconselho a você, por exemplo, um desenvolvimento ter 3 parágrafos. Professor, eu posso ter um desenvolvimento com 3 parágrafos? Sim, mas qual é o correto? O correto é que eu faça assim, o indicado, Não é nem o correto, é o indicado. Para eu ter os pés no chão, firmes ali, 2 parágrafos, porque daí você traz 2 ideias e desenvolve bem e evita esse empilhamento. O que mais? Panfletagem, fazer propaganda. O aluno vai falar sobre saúde, a saúde brasileira não está boa, quando ele menos espera estar fazendo propaganda da Unimed, da Mil, da Golden Cross. Daqui a pouco ele está vendendo plano de saúde aqui na redação. Cuidado. Linguagem oral, não escrever como fala. Linguagem rebuscada, aquela linguagem lá do século XIX, aquela linguagem parnasiana. Isso não ajuda muito não. Você ter um vocabulário rebuscado não ajuda muito.
doravante, outrora, quiçá, entrementes. Outro dia eu estava com um colega no jogo, no futebol, na partida de futebol, ele é meio parnasiano, ele levou uma pancada, hein, Humberto? Chega o nervo da perna inchou. Aí ele disse, olhou para a perna inchada e disse que o nervo estava entumecido. Entumecido. Meu irmão, o que é entumecido? Né? Eu sou formado em letras, ele também. Eu fui ao dicionário quando eu cheguei em casa para ver entumecido, inchado. Né? Quem é que usa entumecido numa partida de futebol? Que é o seu momento mais seu, entendeu? É quando você sai da bolha, desce do salto, tira o paletó, né? Tira o salto alto, tira a maquiagem, né? E vai bater uma bolinha ali. E aí vai ter gente que bota maquiagem, Humberto, para jogar a bolinha. Tem gente, tudo que faz é produzido, né? Bom demais. É bom demais, é produzido, né? Então, ó, nada de linguagem, nada dos extremos, certo? Os extremos, linguagem oral ou rebuscada são os extremos. Repetição de pensamento. A repetição de pensamento vai indicar que você não tem muita coisa para dizer. Aí fica se repetindo. Fica se parafraseando. Dizendo a mesma coisa com outras palavras, o texto fica previsível. E quando o texto cai no nível da previsibilidade, ele deixou de interessar o corretor. Então, ó, repertório. Ó, o repertório é tão importante, viu, Humberto? Que na AFA vale 50% da nota da redação. O repertório é tão importante que na SPSEX vale 40% da nota da redação. Portanto, ó, nada de repetição de pensamento. Tem um repertório sociocultural produtivo, ok? Repertório sociocultural produtivo. Na sequência aí, letra E, digressão. O que é digressão? Aí é quando o aluno não se perdeu. Tá? O texto ele pode fazer dois movimentos, progressão e regressão. Progressão, o texto avança. Regressão, ele não perde contato com as frases e parágrafos anteriores. Por exemplo, vamos aqui para a lousa. Quando você diz assim, ó, com isso, ó, percebe-se que... Aí a frase continua. Com isso é o quê? Isso aqui é um movimento de progressão. O texto está avançando porque o conectivo vai conectar, digamos, o segundo parágrafo ao primeiro. E ao mesmo tempo ele é um mecanismo de regressão. Porque isso é anafórico. O que é um termo anafórico? É aquele que remete àquilo que já foi dito. Então o texto avança, mas não perde contato com aquilo que já foi dito. A digressão é quando o texto está sem rumo, está perdido, o aluno se perdeu. Ele está fazendo do texto dele uma salada, misturou tudo. Né? Ele perdeu o foco, tá tangenciando o tema. A digressão está intimamente ligada ao tangenciamento do tema, certo? E aí, ó, eu queria que você olhasse com calma, se der tempo a gente ainda vê. Tópico 5 e tópico 6, tá? Isso aqui você tem condição de analisar sozinho. Em outro evento, se der tempo a gente ainda vê hoje, tá? Mas em outro evento a gente pode voltar para esses tópicos aqui. Mas eu não posso deixar de finalizar a nossa aula sem corrigir a redação com vocês, tá? Porque o que está nos tópicos 5 e 6 é algo expositivo, é algo que está definido, tem exemplo, tá? Agora a redação não. A redação não está definida. Eu já tenho aqui a materialização da ideia de alguém sobre o tema os desafios da mobilidade urbana, e eu queria analisar com vocês. Faz de conta que o texto é teu, tá? Faz de conta que o texto é teu e a gente vai ver aqui, né, o que tem de bom, o que poderia melhorar, como é que poderia ser dito, a melhor forma de fazer. Esse texto tem 4 parágrafos, tá? Bacana. 4 parágrafos é o padrão, é o ideal. Você tem um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Beleza? Como é que está o nosso grupo aí, Humberto? Essa aula tem material de apoio? Tem sim. Ainda estou Tá? Que Foi eu... colocado bem antes do começo da aula. Foi esse do começo da aula foi colocado, viu, Lucas? Beleza? O Guilherme Nassan já respondeu. Tem sim, o nosso monitora também. Bacana? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, ó, desafios da mobilidade urbana no Brasil. Tá? 4 parágrafos. Em 1928, ao inaugurar a primeira rodovia asfaltada no Brasil, Washington Luiz, então presidente do Estado, lembrando que esse Estado com E maiúsculo, né, é o país. Tá? Se for unidade da federação, você usa minúsculo.
iniciou a concretização do lema da sua gestão: governar é abrir estradas. Alguns anos depois, no entanto, a política desenvolvimentista adotada por outro presidente, Juscelino Kubitschek, deturpou a tal máxima, pois, mesmo inspirada no projeto do antigo gestor do país, incentivou o crescimento desordenado da indústria automotiva, causando assim graves problemas na mobilidade urbana brasileira, situação prejudicial ao bem-estar nacional. Futuro combatente, não fica claro, de verdade, para o corretor, essa deturpação que o aluno traz aqui, tá? Vou tratar por aluno porque eu não sei o nome do candidato, né? Se soubesse também não poderia trazer aqui, tá? Então, olha só, não há deturpação, porque as estradas são abertas para fluxo, né? E esse fluxo aqui vai ser da indústria automotiva, tá? Que houve um incentivo? Houve, né? Agora, não existe incentivo de crescimento desordenado da indústria, tá? Não existe esse crescimento desordenado da indústria, tá? Existe todo um protocolo, toda uma regra para você abrir uma empresa no Brasil, uma indústria. Então, isso aqui está totalmente equivocado, né? O que existe é o crescimento desordenado das cidades. Mesmo cidades que têm planejamento urbano, como Brasília, Goiânia, Teresina e outras aí, aqui no Ceará tem uma, Nova Jaguaribara, certo? Então, assim, mesmo com planejamento urbano, a cidade cresce de forma desordenada, mas não existe esse conceito de crescimento desordenado da indústria automotiva. Isso não faz o menor sentido, né, Roberto? Até porque a indústria vai ter um CNPJ, vai ter todos os alvarás, protocolos, todas as licenças, né, e ambientais, inclusive. Isso aqui não tem o menor fundamento, tá? Isso aqui, ó, gerou contra-argumento. Por isso eu disse a você, certifique-se da exatidão de suas ideias, causando graves problemas na mobilidade urbana brasileira. Tá? Aqui são dois aspectos bem diferentes, ó. Porque eu posso ter uma indústria automotiva que não está vendendo. Então, o fato de ter uma indústria automotiva não implica diretamente problema na mobilidade urbana brasileira, certo? Eu posso ter um país aí com muito mais carro rodando do que o Brasil e eu não ter, por exemplo, engarrafamento. Isso aí pode estar ligado a 1 milhão de fatores, a muitas variáveis. Então, aqui nós temos conceitos equivocados, tá certo? Por isso, aquele tópico que nós vimos, certifique-se da exatidão de suas ideias. O que se poderia considerar aqui é que Juscelino Kubitschek está na esteira de Washington Luiz, na sequência, tá? E não na contramão, né? Na deturpação do lema, como foi proposto aqui. Vamos para a argumentação. Aí o que a gente percebe é o seguinte, aqui é a introdução, né? Se a introdução tem problema, dificilmente você vai ter uma boa argumentação. O texto tem que começar bem para seguir bem. Essa redação foi zerada? Não, foi não. Tá, foi não, porque não tinha motivos não, mas a nota é bem baixa, né? Os fatores de anulação são muito poucos, né? Quando o aluno faz a lápis, por exemplo, faz uma caneta que não é azul ou preta, comete impropérios como desenhos, rabiscos, ou cria alguma forma de se identificar com o corretor, né? Ele põe o nome dele na redação, por exemplo, né? Os critérios são bem claros e muito extremos, né, para a anulação da redação. Mas a nota não é boa, né? Não passa. De fato, o tráfico citadino do Brasil, isso aqui não está legal, tráfico citadino, certo? Porque citadino é o quê? Da cidade, só que ela está falando das estradas em geral, né? E eu posso estar no perímetro rural, certo? Então isso aqui não cabe, limitou, né? Limitou aquilo que tinha sido colocado no primeiro parágrafo como algo abrangente, são as estradas brasileiras, né? E não apenas o aspecto urbano, né? O tráfico citadino do Brasil enfrenta muitos desafios. Agora, um ponto positivo desse texto, frases curtas, tá? Muito bem construídas do ponto de vista da coesão. Em defesa dessa assertiva, é possível citar o fenômeno popularmente conhecido como engarrafamento. Causado pelo grande crescimento da frota veicular e pelo exíguo aumento do número de rodovias do país, quando você pensar numa causa, certo?
põe assim, ó, causado principalmente, causado por exemplo, ou causado entre outros fatores, né, causado sobretudo. Né. Aqui o aluno está relacionando o quê? O crescimento da frota veicular do país com o exíguo aumento, né, do número de rodovias do país. Né. A questão não é nem tanto o aumento de rodovias, porque se não há um aumento de rodovia, eles vão rodar pela mesma rodovia. Tá? E aí eu tenho a BR-116, que basicamente liga o Nordeste ao Sul. Né? Aí não é só aumentar o número de rodovias, certo? É melhorar as condições de tráfego, ampliar, alargar rodovias, então, tem uma série de fatores. Tá? Se o governo faz várias rodovias e com os mesmos problemas das anteriores, isso não vai ajudar muito. Esse é o principal problema enfrentado. Né? Essa pontuação aqui já não ficou legal, ó. Causado pelo grande crescimento da frota veicular e pelo exíguo aumento do número de rodovias, esse é o principal, né? Essa pontuação não ficou legal, tá? Aqui a gente teria que reescrever esse trecho. Quem sabe até fazer um ponto, tá? Ficaria melhor. Esse é o principal problema enfrentado pelos setores nacionais de transporte. Isso se deve, ó, detalhe, como corretor, eu não sei o que o aluno quer dizer com setores nacionais de transporte, de verdade. Eu disse a você há pouco tempo que o corretor não vai interpretar o seu texto, ele só vai ler e dar nota. Então, de verdade, eu não sei, e como corretor eu não me esforçaria para saber o que são setores nacionais de transporte. O seu texto tem que ter clareza. Continuando, isso se deve ao fato de que, além de ser responsável por aumentar a insegurança nas malhas rodoviárias, tal infortúnio também prejudica a economia do país, pois as pessoas perdem no trânsito horas que poderiam ser utilizadas, por exemplo, em atividades laborais, as quais gerariam renda e movimentação financeira. Ó, essa argumentação aqui não está legal, certo? Eu estou, digamos, dizendo o que a pessoa deveria fazer na hora vaga dela, certo? Como ela vai utilizar o tempo é uma questão muito pessoal, tá? O que se aplica a um não obrigatoriamente se aplica a outro. Quando ela falou que prejudica a economia do país, o corretor cria a expectativa de que, por exemplo, há caminhões transportando alimentos perecíveis, tá? Isso prejudica a economia. Agora, o que eu vou fazer com o meu tempo, tá, é algo muito pessoal. E se eu não estivesse no trânsito, eu teria que estar produzindo, eu deveria estar em atividades laborais, por exemplo, se eu quisesse estar descansando, ou vendo filme, ou série, ou jogando videogame, tá certo? Então, essa argumentação aqui está fraca, equivocada. Ok? Na sequência, ó. Assim ficam evidentes os prejuízos que a deficiência da mobilidade, ó, deficiência nós já vimos, né? Deficiência é quando há falta, certo? E não existe falta de mobilidade, tá? Que é a deficiência na mobilidade urbana do Brasil, e o texto começa não apenas falando de mobilidade urbana, mas de abrir estradas. Isso é muito mais amplo, é interligar, ligar, conectar as cidades, né? Do Brasil, causa no âmbito social. Esse campo, no caso aí, como ela falou de economia, está mais no campo econômico do que no campo social. Esse campo, entretanto, não é o único infortunado, o único infortunado. Essa expressão aqui é nova em redação, tá? Nunca tinha visto não. O único infortunado, hein, Humberto? Isso é novo. Por tal problema. Biologicamente, é possível afirmar que a ineficiente rede locomotiva do país é responsável por agravar as poluições. Detalhe, ó, quando você tem nome abstrato, a preferência é que ele fique no singular. Em vez de as poluições, a poluição. Agravar a poluição atmosférica e sonora das localidades onde se mostra mais presente. Biologicamente, né, isso é uma questão biológica, né? Eu não sou professor de biologia, mas acredito que não tem uma vinculação biológica, tá? Ok? Além disso, muitas vezes, devido à falta de planejamento urbano, né, as áreas verdes dão lugar a ferrovias ou a estradas. Ó, eu precisaria dar um exemplo. O aluno está afirmando sem comprovar. Né? Me diga um exemplo aí, vamos retomar daqui, em que uma área verde deu espaço a uma ferrovia no Brasil, agora, atualmente. Né? Dê um exemplo aí, certo? O aluno não tem, então você percebe que ele está afirmando sem comprovação. É uma ideia sem sustentação, sem alicerce. Porque a gente vê muita estrada sem vegetação.
Perfeito. sendo construída, né? Perfeito. Geralmente essas ferrovias ocorrem no semiárido mesmo nordestino, né? Nordestino. Não ocorre desmatamento aqui, tá? Para isso. Eu teria que dar um exemplo para comprovar. E com estrada também. As quais, em geral, não amenizam o problema do congestionamento nas cidades. Assertiva comprovada historicamente pelos equivocados ideais desenvolvimentistas já citados de Juscelino Kubitschek. Interessante que o aluno aqui está chamando o projeto de governo de Juscelino Kubitschek de algo equivocado, né? Equivocados ideais desenvolvimentistas. Então, investir na indústria, gerar emprego, fazer a indústria crescer. Isso me lembra os Luddites lá na Inglaterra, que começaram a quebrar as máquinas achando que iam conter o desemprego com isso aí. Então, pessoal, você que vai ser futuro militar, tem que se certificar da exatidão de suas ideias, né? Você não pode simplesmente escrever sem comprovar e observar se aquilo que você escreve corresponde à realidade também. Finalizando aí, portanto, medidas são necessárias para melhorar a mobilidade urbana do Brasil. Para isso, é indispensável que, além da ampliação da rede pública de transportes, Isso aqui está meio contraditório, não, Beto? Porque está dizendo que quando surgiu a indústria de automóveis, aí o negócio explodiu e gerou engarrafamento. Né? Ela quer que amplie a rede pública de transporte. Né? Isso é o quê? Produzir mais carro, ônibus. O corretor não entendeu. Né? O texto tem que ser mais claro. Ações como a implantação de ciclovias. Ciclovia não é rede pública de transporte? Eu posso entender como ciclovia. E a adoção do rodízio veicular sejam executados em todas as metrópoles nacionais pelos governantes, visando ao fim dos congestionamentos e, consequentemente, a redução dos problemas ambientais. Tá? Essa relação entre congestionamento e problemas ambientais foi uma relação que não foi muito bem explorada no texto. Tá? Isso aqui ficou muito pífio. Tá? Teria que ter dado mais ênfase a isso. Se há essa retomada na conclusão, é porque o desenvolvimento fez isso e tem que fazer bem. Outro sim, né? Outro sim quer dizer da ideia de adição, a fim de reduzir o número de carros particulares nas vias citadinas, né? Olha, isso aqui não está legal, tá? Vias urbanas, tá? É conveniente que os ambientalistas, com o auxílio da mídia, então você vai reunir aqui ambientalista e mídia, né? Estimulem por meio de campanhas o uso de veículos coletivos ou alternativos, como ônibus e bicicletas, pela população, pois assim será possível minorar os desafios do tráfego brasileiro. Se você opta pela conclusão do tipo proposta de intervenção, você tem que pensar em algo que é viável. Os ambientalistas vão se reunir com os agentes midiáticos aí para propor, né, que a população deixe o seu carro comprado com o suor do trabalho, hein, Humberto? E vai no final do dia, na hora do rush, está dentro do ônibus lotado. Né? Me lembro quando eu fazia letras na Universidade Estadual, o ônibus 6 da manhã estava lotado e o pessoal fedendo 6 da manhã. Eu imaginava, meu Deus, quando for o final do dia que eu estiver voltando, esse povo está podre. Né? Talvez até eu fosse um deles, né, que estivesse fedendo já de manhã cedo. Né? Então agora você vai trocar o seu carrinho com ar-condicionado. Então assim, eu tenho que propor algo que seja possível de ser executado. Tá? Eu não posso ser romântico. Né? A palavra romantismo na literatura está muito ligada à idealização. Se eu opto por uma proposta de intervenção, essa intervenção tem que ser realista, tem que ser algo concreto. Eu tenho que considerar o problema e a natureza do problema. Como o texto traz muitos equívocos, esse tipo de solução aqui caminha mais para aquele idílio, aquele sonho onírico do que para algo real. Tá? É um texto que, sem dúvida, carece aí de alguns reparos, tá certo? Estamos concluindo, meninos, né? Cadê? Perguntas aqui. Pode fazer uma proposta em uma redação militar? Guilherme, pode sim, tá? Você tem duas opções. Ou você faz uma síntese ou uma proposta de intervenção. Mas não há essa obrigação. Obrigação somente quando se trata do Enem. Davidson, os erros dos outros servem para quem não quer cometer os mesmos erros. Perfeito. Eu quero ver se eu faço isso toda vez que a gente estiver aqui com redação para escolas militares, tá? Valeu, Lucas, tá? Brigadão. Ulisses, valeu.
né? Lamento muito os que vão perder o jantar hoje, né? Porque não acertaram o mínimo aí, né? Das questões. Que mais? Guilherme, tadá. Queria fazer bonito, mas não fez nada. Acontece, viu? Só alegria. Redação, cadê? Acho que ele quer dizer indústria de transporte. Pois é, né? Então, às vezes, aquilo que eu escrevo não corresponde àquilo que eu gostaria de ter escrito. Portanto, muita atenção na hora de passar essa redação a limpo. Turminha boa, estamos finalizando, tá certo? Redes sociais, @professor Volney, tá? Você pode depois continuar o bate-papo aí no nosso Instagram, tá? Professor Volney, tá certo? Ó, arrobazinho aí do Instagram e a gente se vê por lá. E em breve a gente vai estar aqui de novo. Sexta-feira eu vou estar à tarde no Instagram do AlphaCom, tirando dúvidas sobre redação para escolas militares, tá? Sexta-feira, então depois dá uma olhadinha ali no Instagram do Militares do AlphaCom e a gente vai estar lá batendo um papo, tirando duvidazinhas que às vezes na hora da aula, em outro momento, você não consegue tirar. Valeu? Ulisses, Bruno Costa, do jeitinho que você gosta aí, rapaz, né? Você vai tomar um café de manhã, já tá ótimo, meu amigo. Valeu, rapaziada, abração, viu? Fique com Deus, tchau, tchau, ó. Terminar como começamos. É aqui, viu, ó. Nada de continência com a mão esquerda, tá certo? Mão direita e aqui, ó. Valeu!